Duplo Expresso. Hoje a gente vai ter um programa especial, porque já, em 10 minutos, chega para conversar com a gente o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, o deputado mais destemido dessa legislatura, né? Ele que, tempos atrás, falou algo que todo mundo sabe, mas que ninguém tem a ousadia de se atrever, né, a falar, que é que o Sérgio Moro é um juiz ladrão, né? Até há novidades sobre essa questão. Houve já um pronunciamento do relator no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados nessa semana. A gente vai conversar com ele sobre isso também. Mas mais importante ainda do que isso foi a revelação que ele fez também nessa semana sobre haver um negócio escuso pelas sombras no Congresso Nacional em que os deputados são pressionados a votarem a pauta de destruição do Brasil, desmonte do Brasil, de entreguismo, de massacre da população brasileira e aviltamento da sua soberania, extração de toda a riqueza em direção ao centro do capitalismo, em troca de quê? Em troca de proteção diante do fechamento do regime, de proteção para com os militares. E quem que seria o corretor da venda desse seguro de vida, dessa apólice de seguro de vida diabólica na Câmara dos Deputados? Seria o próprio presidente da casa, o Rodrigo Maia. Eu vi isso alertado por um expressionauta, essa colocação do deputado Glauber Braga, e, primeiramente, eu fiquei, assim, em alguma medida, como eu posso dizer, não satisfeito, mas assim, empolgado com a possibilidade de ter algo que confirmasse tudo aquilo para que a gente venha alertando aqui, vindo de alguém que é uma testemunha ocular do que está acontecendo dentro das instituições da Câmara dos Deputados, mas, ao mesmo tempo, fiquei mais preocupado ainda por ver que ninguém no Piguinho Vermelho, na imprensa supostamente à esquerda, deu destaque a essa fala. Essa fala é escandalosa, né? Essa fala, ela deveria estar sendo repetida por todo mundo e debatida. Um deputado, então, fala que, na verdade, né, assim, ou pelo menos a gente pode interpretar isso da fala dele, o golpe já foi dado, o golpe militar já foi dado, e naquela modalidade clandestina das sombras, dos dossiês, dos conchavos, das ameaças. Então, não é mais naquela modalidade do tanque na rua, né? As pessoas estão esperando o tanque na rua, não vai ter, não precisa. Não precisa do tanque na rua, eles já conseguem todo o objetivo que eles querem, destruição nacional, apenas ameaçando os atores que estão dentro das instituições. E é preciso dizer que o rei está nu. É preciso alguém com ousadia para fazer o que o deputado Glauber Braga fez. Então, até a gente vê algumas pessoas veem com uma limitação a participação dentro do jogo institucional, e é verdade, tem as suas restrições, tem as suas limitações. Vimos aí que o Glauber Braga, quando chamou o Sérgio Moro de ladrão, quase perdeu o seu mandato, mas aí ele falou, bom, eu vou querer a exceção da verdade, né? Eu vou querer poder, então, provar que o que eu falei é verdade, que ele é um juiz ladrão. A gente falou aqui, deputado Glauber, estamos à disposição para ajudá-lo. Nós do Duplo Expresso, que há muito tempo nos dedicamos a provar que Sérgio Moro é ladrão, já reunimos um arsenal considerável sobre isso ao longo desses anos. E eu falei ainda para ele, quando esteve aqui da última vez, comentando sobre isso, que o pessoal ia amarelar, né? Ele falando que queria a exceção da verdade, como é fácil provar que o Sérgio Moro é ladrão, eu falei, o pessoal vai amarelar. E aí não deu outro. O relator já se pronunciou nessa semana pelo arquivamento, né? Falta ver os outros membros o que vão fazer. Eu vou perguntar para eles também qual é a expectativa que ele está, mas eu continuo renovando a aposta. Eu acho que vai ser arquivado, porque é muito fácil provar que o Sérgio Moro é, de fato, um juiz ladrão. Mas essa questão de os deputados estarem sendo chantageados ou estarem se vendendo em troca de salvo-conduto na perspectiva de fechamento do regime é escandaloso. A gente já intuía isso, né, pelas coisas que a gente via, até alguns relatos em off, mas, mais uma vez, exigiu muita coragem para alguém que é um deputado vir e falar isso em público, ainda nominando quem que é o operador, quem que é o corretor dos militares na casa, que é não outro que o presidente, o Rodrigo Maia, né, que fala, olha, eu prometo para você que se você votar o pacote ultraliberal, destruir as estatais, destruir os direitos brasileiros, permitir que toda a riqueza do Brasil seja transferida para fechar rombo lá na sede do imperialismo, aí vocês estão garantidos, não vai acontecer nada com vocês e com as suas famílias nessa perspectiva de regime fechado. Isso tudo também na perspectiva da aprovação dos instrumentos para esse fechamento clandestino de regime, sobretudo o Patriot Act Tabajara. Então, é nessa perspectiva que a gente pode compreender
que quando a votação de uma das pernas, uma das mais graves, que é o 1595, aquele que estabelece as forças de combate ao terrorismo, forças clandestinas, com identidade falsa, com orçamento secreto, com instalações secretas, etc., e com doutrina militar de ataque preventivo, então não precisa que nenhum crime tenha sido cometido para eles entrarem e neutralizarem a suposta ameaça terrorista, ou seja, matarem a pessoa preventivamente. Qualquer coisa pode ser caracterizada como terrorismo. Aliás, um projeto paralelo, o 443, coloca militância política, ocupação e ato público como terrorismo. Né? Você imagina isso, um ataque preventivo para quem vai fazer uma ocupação. Aí você mata. E aí você fala, não era terrorismo. Depois fala, mas eu tive fundada... Como é que é a história lá da excludente de ilicitude do Sérgio Moro? Eu tive fundada emoção na hora, achei que era um terrorista, me desculpe. Né? Solidariedade à família da vítima. E isso explica essa ameaça, esse contexto de ameaça e de venda em troca de proteção para si e para sua família apenas quando do fechamento do regime. Isso explica como que o 1595, quando foi votado na Comissão de Segurança Pública da Câmara, pudesse não ter tido a presença de nenhum parlamentar de esquerda, nenhum parlamentar da oposição. É muito fácil você constatar isso por você mesmo. Você vai lá na página de andamento, vou mostrar o link aqui daqui a pouco, você tem um vídeo, as sessões são gravadas, e você vai ver que só participaram, primeiro que a sala está vazia, não tem quase ninguém na sala da comissão. Né? E aí, os parlamentares que falam são todos do governo, todos da bancada da bala, e no final, escárnio máximo, o relator agradece a oposição por não ter comparecido, não ter feito nada para obstaculizar. Eu até acho que ele foi imprudente ali, porque esse silêncio da oposição, a sua ausência é muito constrangedora. Então faz parte do negócio o silêncio. Não só não aparecer, como não alertar suas bases para o que está acontecendo. Faz parte do pacote de venda negociado com o Rodrigo Maia. Não alertar ninguém para o que está acontecendo. Então a gente vê todos esses partidos com representação no Congresso, parece que se venderam em troca desse salvo-conduto. Aí você fala, mas então toda a militância do partido está garantida? Nada. É só esse pessoal lá de cima. A base é mais aguerrida, militância por moradia, militância por terra, o pessoal que quer um enfrentamento verdadeiro ao golpe, esse pessoal vai ser rifado, esses vão ser os terroristas, os abatidos preventivamente. Agora, o pessoal lá em cima, inclusive, se associou a eles para ajudar também a controlar a sua base. Então não é de todo inconveniente isso, porque como essas pessoas já aceitaram ser o MDB da nova ditadura, eles acham tranquilo ficar lá e deixar a sua base ser eliminada, a base mais radicalizada. Até facilita o controle partidário por pessoas que não querem um enfrentamento de verdade. Então, eu coloquei no Twitter ontem que eu considero esse tweet do Glauber Braga denunciando essa venda de apólice de seguro na Câmara dos Deputados para com os militares em troca da destruição do Brasil, eu considero isso o equivalente ao discurso que o Mário Covas, então deputado, fez em 1968, defendendo o deputado Marco Moreira Alves, que ia ser processado pelos militares por discursos seus muito combativos na Câmara, e os militares pediram, então, licença ao Congresso, já havia imunidade naquele momento, a imunidade parlamentar, pediram licença à Câmara dos Deputados para processar o deputado Marco Moreira Alves. A tendência era que fosse autorizado, e o Mário Covas faz um discurso histórico muito inflamado, defendendo a casa. E, então, na verdade, era um meta-discurso que é parecido com o meta-tweet do Glauber Braga. Por quê? No discurso do Márcio Moreira Alves, o que falou primeiro, ele atacava os abusos da ditadura militar. O Mário Covas, quando sai em sua defesa, defende a prerrogativa do parlamento e denuncia o que estava acontecendo ali e que aquela casa não podia se submeter à ameaça que vinha dos fardados de então. Mais uma vez, o Glauber Braga, em vez de criticar nesse tweet em particular diretamente o regime, ele relata o que está acontecendo na casa. Ele está falando, olha, a casa, o pessoal está se vendendo aos fardados em troca de proteção para si e para suas famílias apenas, destruindo o Brasil, destruindo a soberania brasileira, massacrando o povo brasileiro. Então, esse meta-comentário dele sobre o aviltamento, a ameaça dos seus pares e daquela casa legislativa, equivale à versão século XXI, a versão era digital, da denúncia que fazia ali o Mário Covas, das pressões, que é o rasgar a fantasia e mostrar que a gente já está na ditadura. Algumas pessoas, equivocadamente, falaram foi o Márcio Moreira Alves e o Mário Covas os responsáveis pelo AI-5. Não, eles foram responsáveis por acabar com o discurso de dita branda.
e mostrar que a ditadura era a ditadura de verdade. Ué, o que adianta? Você faz a vontade da ditadura, mas não tem o tanque da rua, não tem a proibição, porque você não ousa, né? Você não ameaça. Você fica lá quietinho, não é ditadura, porque não tem censura, não tem as coisas que o AI-5 tinha. A mesma coisa agora. Ah, não é ditadura, as instituições funcionam normalmente porque tem sessão no Congresso, o Congresso não está fechado, aliás, lá o AI-5 também fechou o Congresso, aí fala, não, não tem problema, o Congresso está aberto, né? Não está funcionando, o STF tem as suas sessões. Não. Ué, se o resultado prático na vida do trabalhador e na vida da soberania nacional é a destruição, que diferença faz se tem sessão, se tem transmissão de TV Câmara e TV Senado? Nenhuma. Então, na verdade, é esse tipo de ousadia que rasga a fantasia e que é necessária. Então, o Mário Covas e o Márcio Moreira Alves, eles não foram responsáveis pelo AI-5, eles foram os responsáveis por rasgar, então, a fantasia de instituições funcionando normalmente. E esse tweet do Glauber Braga é parecido nesse sentido. Ele rasga a fantasia, falando que o pessoal está votando a destruição das estatais, o massacre do trabalhador, porque está com medo e quer proteção quando os militares fecharem o regime, usando todo esse aparato repressivo aí do Patriot Act. Eu tenho a impressão que o Glauber Braga já entrou na sala. Deputado Glauber Braga, bom dia, o senhor me ouve? Ah, peraí, um minuto. A saída do microfone está errada, só um minuto. Pode falar, deputado Glauber Braga. Bom dia. Agora sim. Bom dia. Obrigado pelo convite mais uma vez para estar conversando com vocês. Nós é que agradecemos a deferência de você ter podido vir aqui. Você me permite chamar você de você, mas é porque a gente tem a mesma idade. A gente nasceu no mesmo ano. Você mesmo, com certeza. Me sinto mais à vontade. Olha só, deputado Glauber Braga, eu comentava ainda agora que você fez uma manifestação muito importante no Twitter nessa semana. Já já eu quero falar sobre isso, né? A questão que você colocou ali do Rodrigo Maia ser uma espécie de corretor de apólice de seguro dos deputados na perspectiva de fechamento do regime. Mas primeiro eu queria perguntar a você, deputado Glauber Braga, sobre a questão do processo de cassação do seu mandato lá tentado pelo pessoal do governo, do Sérgio Moro, porque essa semana você postou também no Twitter a sua reação ao fato de o relator ter recomendado o arquivamento, né? Então, o pessoal em casa está vendo aqui o seu tweet, ó, em que você falou o seguinte, publicado no dia 16 de outubro. Saiu o voto do relator do Conselho de Ética do pedido do PSL de cassação do nosso mandato. Arquivamento. Esperamos agora o voto dos demais membros. Reafirmamos as nossas teses. Imunidade de fala e exceção da verdade, que é aquela defesa em que você fala, não, eu disse que é ladrão e eu vou provar que é ladrão. E aí você segue falando o seguinte, Moro foi juiz ladrão e quem diz a verdade não merece castigo, né? Eu compartilhei isso falando o seguinte, né? Que eu avisei ou não avisei quando você esteve aqui, deputado, a última vez, que eles iam amarelar. Falei no ar até quando estava aqui. Afinal, nós aqui no Duplo Expresso e outras pessoas certamente tem como provar com fartura que o Moro é sim um juiz ladrão. Uma pena, contudo, não haver oportunidade de usar o arsenal. Então eu pergunto, deputado, se já há uma expectativa aí, alguma avaliação com relação à tendência, e se de uma certa forma não é um sentimento ambivalente, embora é certo que a gente fique feliz de você manter o mandato, porque, por exemplo, tendo você lá que você pode testemunhar e relatar o tipo de negociata que você relatou nessa semana, aí das apólices de seguro diabólicas, mas ao mesmo tempo a gente perde a oportunidade de provar dentro das instituições que o Sérgio Moro era e segue sendo um juiz ladrão. Olha, eu acho que a gente vai ter que, se a votação for pelo arquivamento dos demais deputados, de buscar outros meios para apresentar os documentos que vocês têm aí à disposição e que pessoas queiram também contribuir, por exemplo, numa audiência pública na Câmara ou algo parecido. Eu não posso dizer ainda que os deputados vão votar seguindo o voto do relator ou se vão fazer pedido de vista. Na hora que ele terminou de fazer a leitura do relatório, começou a ordem do dia e aí não houve deliberação daquilo que ele apresentou. Então pode ser ainda que algum deputado venha fazer pedido de vista ou que tenha uma articulação de voto contrária ao voto do relator. Na próxima semana que a gente vai ter um indicativo mais robusto. Se eu não me engano, já marcaram para a próxima terça-feira. Certo, muito bem. Então a gente vai prestar atenção nessa movimentação aí. Certamente você vai manter a sua base informada nas suas redes sociais, certo? Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma, e Duplo Expresso também, com certeza, porque foi aqui também, se eu não me engano, foi junto contigo aqui, Romulo, que eu fiz
a primeira manifestação de quais teses a gente ia apresentar no Conselho de Ética, que era da imunidade de fala e da exceção da verdade. É verdade. Um programa que teve muita audiência, certamente do Sérgio Moro também, preocupado aí com o que a gente ia combinar nos bastidores de apresentar se eles fossem até o fim com essa história. Deputado, como eu dizia aqui, eu vou mostrar o tweet para o pessoal que você colocou nessa semana para relatar. Na verdade, o tema de que você tratava inicialmente nem era propriamente sobre essa questão da perspectiva de fechamento do regime e dessa negociação de bastidores de apólices de seguro de vida com o corretor Rodrigo Maia. Mas você falava, né, de uma questão aí de farpas trocadas entre o Ciro Gomes e o PSOL, críticas que ele fez ao PSOL, e você fala que lamenta o que o Ciro Gomes disse sobre o PSOL. Eu nem sei o que o Ciro Gomes falou sobre o PSOL e nem quero saber tampouco, não é relevante nesse momento. Mas você diz ali no seu tweet, lamento o que o Ciro Gomes disse do PSOL. Sim. Quero alimentar essa disputa? Não. Mas lamento mais ainda a visão política de figura tão experiente a falar do DEM de maneira tão elogiosa. O DEM, o Democratas, deputado, a gente aqui, na verdade, interpreta que esse acrônimo, né, essa sigla, quer dizer outra coisa. DEM quer dizer dando é muito, né? Dando é muito, é dando tudo do Brasil. Olha só, então, você se decepciona com o Ciro Gomes falar de uma maneira elogiosa a esse partido. Eu também não vi isso, certamente o meu repúdio seria o mesmo que o seu, deputado. Aí você segue falando que é escandaloso. O que o Rodrigo Maia, o presidente da casa, faz é impor a agenda ultraliberal e finge dar de volta proteção contra fechamento do regime. Deputado, você podia, por favor, dar detalhes sobre esse ambiente no Congresso? Como é que está rolando esse tipo de coisa? Existem dois movimentos que são óbvios por parte do governo Bolsonaro e daqueles que lhe dão sustentação. Um movimento de ampliação do estado de exceção, que procura fechar o regime. Então, você tem três estruturas que sustentam a administração Bolsonaro. Uma delas é a ampliação do Estado penal, certamente, policial, punitivo, que tem como principal figura simbólica o ex-juiz Sérgio Moro. Uma segunda estrutura que dá sustentação, e essa que fez, inclusive, que Bolsonaro se tornasse um candidato palatável para determinados segmentos, é de aplicação da agenda ultraliberal, desmonte do Estado brasileiro nas suas garantias sociais, que tem como principal figura o Paulo Guedes. E uma terceira estrutura, que a gente no mandato está chamando de fundamentalismos diversos, que é para quem o Bolsonaro normalmente fala e dobra a aposta na mobilização, que tem como principal expoente aí o Olavo de Carvalho, mas está representado também pelos filhos do presidente da República, figuras como Damares, o próprio ministro da Educação. É claro que essas estruturas dialogam e elas se sustentam também mutuamente, além de dar sustentação ao governo. O que o Rodrigo Maia faz? Em nome de não haver uma ampliação desse movimento de fechamento de regime, que é explicitado prioritariamente pela agenda de ampliação do Estado policial, penal, punitivo, ele faz sinais para os mais variados segmentos que é contra as ações ou atitudes que seriam autoritárias do governo Bolsonaro. Só que, ao mesmo tempo, ele se utiliza desses movimentos para diminuir aquilo que é a rejeição ou ataque de segmentos à sua própria figura e passa a ter mais tranquilidade no encaminhamento da agenda de desmonte do Estado brasileiro com a aplicação da agenda ultraliberal. Ou seja, ele amolece as resistências à implementação da sua agenda e fica jogando com isso de maneira consciente, ou seja, Maia não tem absolutamente nada de burro, né? Se fosse burro, não teria sido presidente da Câmara agora já pela terceira vez, né? Ele é o grande representante do mercado legislativo da pauta de desmonte, da agenda ultraliberal. Basta você verificar qual é esse tipo de ataque de amolecimento que ele faz e essa tentativa, ao mesmo tempo, de desmoralização da oposição,
quando ele vai para o tweet e diz o seguinte: não, nós não iremos votar agora o projeto de capitalização, mas existe uma ótima proposta do PDT que pode estar sendo colocada em pauta no futuro. Aí ele pega e faz o quê? Ele pega, como fez um dia desse numa reunião, quando o PSB teve uma posição contrária a ele em alguma matéria, ele diz: o PSB, que teve parte significativa, ele verbaliza no plenário, Certo. parte significativa dos seus deputados que votou a favor da reforma da Previdência. E aí ele vai minando. No que ele não está errado, né, deputado? Quando ele aponta que o PDT defendeu na eleição capitalização e boa parte do PSB e até deputados do PDT votaram a favor da reforma da Previdência, ele não está errado. E é certo que é desmoralizador lembrar isso, mas não deixa de ser verdade. O problema é parcela da oposição ter no Maia uma figura como se fosse de confiança contra o fechamento de regime, imaginando que esses atos ou esses movimentos dele são não pensados, não refletidos, não racionais, para buscar um processo de desmoralização de todos aqueles que possam ter alguma reação na implementação da sua agenda, né? Claro. A questão não é ele fazer, ele está no papel dele, ou seja, que é o papel deletério de quem quer diminuir resistência para a aplicação de um programa terrível para o Brasil. A gente é que não pode entrar na de Rodrigo Maia achando que ele está sendo muito bom para o Brasil porque ele é garantidor contra o fechamento do regime que pode ser tentado pelo governo de Jair Bolsonaro. E é isso que ele demonstra o tempo inteiro, tenta fazer aparentar e acaba diminuindo a própria resistência à aplicação da sua agenda. E se apresenta como uma direita pseudo-equilibrada. Só que essa direita pseudo-equilibrada representada pelo Maia foi quem já aprovou na Câmara a destruição da Previdência Pública. É quem está promovendo uma CPI do BNDES para criminalizar bancos públicos, e que não tenha dúvida. Se lograr isso no BNDES, depois vai para a Caixa Econômica Federal e para o Banco do Brasil. É quem tem como prioridade as rodadas de privatizações, que anunciou 17 estatais, mas que a guilhotina parcelada, se essa não tiver uma resistência importante, depois eles vão para outros. Então essa é a reflexão que eu procurei fazer no tweet. Não pode passar pano para o Maia. Não pode não tê-lo como um adversário que precisa ser combatido e que é um operador da agenda de desmonte, em nome de uma afinidade no que diz respeito a uma agenda contra o fechamento de regime. Então, assim, em nome disso, você não pode poupá-lo. A gente não pode cair nesse equívoco, nesse erro, e esse foi o alerta que eu fiz. Muito bem, deputado Glauber. Alerta importantíssimo e, mais uma vez, corajoso, né? Você é o único deputado a fazer esse tipo de coisa mais uma vez. Eu pergunto o seguinte, deputado, a gente viu aí quando saiu aquele livro recentemente sobre lá os 11 do STF, o Toffoli teria admitido que a manifestação do Vilas Boas, general Vilas Boas, então comandante do Exército, lá quando da votação do habeas corpus do presidente Lula, que foi o que autorizou a sua prisão após a segunda instância, a confirmação da primeira condenação dele, no caso do Zirpex, em segunda instância, no TRF4, que eles, de fato, teriam se sentido pressionados pela perspectiva de um golpe militar, mencionando que haveria 300 mil armados e tal. Mais uma vez, essa perspectiva, que fica no horizonte, que leva os deputados, então, segundo o seu relato, a votarem a destruição do Brasil, desmantelamento do Estado, é o medo com relação também a um fechamento de regime tocado pelos militares, pela ala ideológica do governo. Não fica fácil demais nesse caso? O golpe militar não foi dado sem sequer dar, né? Porque você só ameaça, é como se fosse só uma ameaça de suas horas. Olha, se você não fizer o que a gente está mandando, vai ter golpe militar. Então o programa é aplicado, o programa dos entreguistas, e mais uma vez a gente nunca generaliza aqui o todo das Forças Armadas, são esses generais que estão no governo aderiram ao entreguismo, à destruição, ao aviltamento da soberania, mas não fica fácil, assim, a gente fica ameaçando, olha, se não fizer o que a gente está falando, vai fechar o regime, se não fizer, aí não precisa nem dar golpe, fazer nada, deputado. Não é assim, na prática, o golpe já não foi dado, então, o golpe da finança transnacional? Eu não digo que todos os parlamentares que, de alguma forma, acabam entrando
nessa ilusão do que é a representação Maia, votam favoravelmente ao desmonte. Mas eu digo que essa estratégia do Maia é eficaz para diminuir resistências a ele e, consequentemente, a agenda que ele dá prioridade. Respondendo ao seu questionamento agora, sem dúvida nenhuma, os movimentos que foram feitos pelo STF são movimentos de acovardamento e, ao mesmo tempo, de viabilização da implementação do desmonte do Estado. E aí, se você for avaliar que eu não fiz a leitura do livro, mas se o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal nomeia um general como assistente e orientador, general esse que depois vai ser ministro do governo Bolsonaro. Então, os fatos falam por si, né? Eles nem precisam de maiores evidências. E parte do Supremo Tribunal Federal, ele vota, carimba a agenda de desmonte desde o período do governo Temer, né? Você pega, por exemplo, uma decisão do Barroso, no que diz respeito a costumes, eu não gosto de falar de costumes, mas direitos e garantias individuais, ele tem uma agenda que poderia ser considerada avançada, liberal. Agora, você pega uma decisão do Barroso sobre uma rodada de privatização, poderia ser o Henrique Meirelles ou o Paulo Guedes escrevendo, ele só assinando embaixo. Então, assim... É verdade, mas, deputado, me permita uma parte só, isso daí já era sabido desde sempre. Eu fui aluno dele na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele sempre foi ultraliberal na economia, só quem não sabia, de repente, foi a Dilma Rousseff quando indicou ele. Eu te confesso que eu não sabia porque eu não o conhecia, né? Mas, assim, desde que foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, tem dado esse indicativo, né? Não só de, teoricamente, liberal, ultraliberal na economia, mas também de amplificador do Estado penal, policial, punitivo, né? Conversei com alguns juristas há pouco tempo, esses se surpreenderam. Estava numa rodada com alguns advogados nessa experiência de ampliação do Estado policial, se surpreenderam, mas acho que assim, não surpreende tanto assim, porque as duas agendas caminham em conjunto, né? Claro, ou seja, a ampliação do Estado policial, ela é consequência e, ao mesmo tempo, causa do desmonte do Estado nas garantias sociais. Uma agenda depende da outra. Claro, claro. Com certeza. Deputado, essa semana a gente viu aí mais algumas manifestações de generais com relação à perspectiva de julgamento e superação da prisão em segunda instância e volta de vigência da Constituição, que foi suspendido. O artigo 5º teve sua vigência suspensa desde 2016 e há perspectiva, alguma expectativa de que isso seja restabelecido. Chegou a ser comentado na casa, você ouviu conversa ali num cafezinho, como que é percebido na casa esse tipo de manifestação de generais que participam do governo? Eu te confesso que essa semana, na casa, eu ouvi pouca coisa, porque eu estava muito envolvido em vários ataques que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu estava lá na CPI do BNDES, trabalhando pela não criminalização que eles tentam fazer dos bancos públicos. Ao mesmo tempo, estava no seminário, porque eles já querem botar em votação a abertura para a privatização da água e do saneamento no Brasil inteiro. Ao mesmo tempo, teve o processo no Conselho de Ética. Então, não tive muito esse espaço de diálogo, de ouvir as impressões de parlamentares sobre as decisões do Supremo. Agora, que uma parcela significativa do parlamento brasileiro, de alguma forma, se acovarda com esse tipo de manifestação, assim como o Supremo Tribunal Federal, eu não tenho dúvida. Agora, o que eu acho que tem de diferença é que membros do próprio Supremo Tribunal Federal passaram a perceber que, se não houver uma reação a essa agenda de ampliação do fascismo, da extrema-direita brasileira, com os ataques, eles também são vítimas desse processo, né? Claro. Se são, no passado, estimuladores e garantidores desse avanço, passam a ser, no presente, também vítimas. Isso pode gerar algum tipo de reação ou até de tentativa de articulação com outros setores que possam estar equilibrando esse jogo. Esse movimento, a gente vê sinais de acontecer, mas vamos aguardar mais um pouco, né? Muito bem. Deputado, mais uma vez, você revelou a sua coragem quando você foi o único da casa, entre 513,
a falar do que a gente chama aqui de Patriot Act Tabajara, né? O ato patriótico, a lei que veio na sequência lá do atentado das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, que acabou com as liberdades civis e estabeleceu, ou pelo menos legalizou, a hipervigilância da NSA lá nos Estados Unidos. E agora a gente fala Tabajara porque é uma versão avacalhada que está sendo colocada no Brasil, mas que vai muito além do Patriot Act original. Então, a gente foi vendo que tem diversas iniciativas ali na Câmara dos Deputados, né? A gente tem o projeto de lei 2418 de 2019, aquele que legaliza o monitoramento de troca de mensagens privadas em aplicativos como WhatsApp, Facebook, sob a desculpa de prevenir o cometimento de crimes hediondos e de terrorismo, mas logicamente para você olhar se tem crime hediondo ou não, você vai olhar tudo, né, e esse arsenal vai ficar na inteligência de forma legalizada. Inclusive o que é grave é o quê? É porque na nossa crença aqui, a gente tem elementos para falar isso, esse monitoramento ele já é feito, só que ele não é legal, então ele só é usado na dimensão de inteligência, não para repressão no sistema de justiça. Então, uma vez que você legaliza o monitoramento através desse 2418, isso passa a ter valor de prova e pode ser apresentado para o todo da população, uma forma de intimidação, acusar as pessoas na sua militância política de serem terroristas, mas mais do que isso, é um instrumento também para controlar a própria tropa. A gente sabe que há muita insatisfação entre policiais militares, policiais civis, mas aqui eu estou falando só dos militares e as próprias Forças Armadas, e vão monitorar o pessoal ali mais baixo na hierarquia militar, porque há essa insatisfação, eles foram sacaneados na reestruturação da carreira e na reforma da Previdência Militar. O conflito de classe está muito presente nas Forças Armadas, e isso a gente sabe dos crimes militares, eles podem detectar aí algum grau de insubordinação, e monitorando essa troca de mensagens feita pelo WhatsApp, que não é seguro, todo mundo deveria estar usando ou o Signal ou o Telegram, inclusive o deputado, que não instalou ainda o Telegram, tem que instalar, deputado. Mas aí, esse é gravíssimo, então, esse 2418. Fora isso, a gente tem o 1595, que estabelece as forças antiterroristas que serão ali clandestinas, com orçamento desconhecido, protegido por sigilo, com identidade falsa e, inclusive, com uma doutrina militar de ataque preventivo. Então, que antes ainda do cometimento de qualquer crime, como, segundo eles, um risco de um ato terrorista, você pode abater. Agora, o que é terrorismo? É muito aberta a definição de terrorismo, inclusive na lei brasileira, e a gente ainda tem, além disso, a tal da excludente de ilicitude do Sérgio Moro. Então, a pessoa mata um suposto terrorista e depois fala, não, estava sob forte emoção, achei que era um terrorista mesmo. Então, gravíssimo esse 1595, esse já foi aprovado na primeira comissão, lá na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, e o que foi gravíssimo, eu vou colocar aqui para o Expresso Jornal TV em Casa, lá na página da tramitação na Câmara dos Deputados, olha, esse aqui é o projeto 1595, ele já está na segunda comissão, que é de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e não entrou em pauta ainda, mas vai entrar. Na Comissão de Segurança Pública, ele foi aprovado, né? O relatório foi aprovado, está aqui, inclusive o vídeo filmado, quem for lá está disponível nessa página, em que é um escândalo, deputado, o seguinte: só estão presentes na sessão que votou isso gravíssimo que eu estou relatando aqui, dessas forças clandestinas, sem controle do seu orçamento, usando identidades falsas, podendo fazer infiltração e podendo fazer abate preventivo. Isso foi aprovado com a manifestação apenas de deputados da base bolsonarista. Não tinha um parlamentar da oposição lá para questionar e sequer cientificar a sua base com relação a isso. E o que é até caricato, ao final o relator toma o microfone e fala: eu queria agradecer a oposição por não ter aparecido, não ter feito obstaculização e nada. Então, assim, ficou escancarado. E nessa Comissão de Segurança Pública, aí é um pouco constrangedor falar isso, deputado, mas nós temos estrelas da oposição, inclusive do seu partido. Então, Marcelo Freixo, Áurea Carolina, no Partido dos Trabalhadores a gente tem Rui Falcão, ex-presidente do partido, o Paulo Teixeira, que está pleiteando a presidência do partido atualmente, não esqueci o nome dele lá da Bahia, Nelson Pellegrino está nessa comissão. A gente tem também deputados do PCdoB, do PSB, do PDT, e ninguém foi, né? Então a assessoria não sabia o que estava acompanhando, o que ia ser pautado e a gravidade desse tipo de coisa, né? E agora a gente vai ficar olhando também os membros da Comissão de Relações Exteriores quando isso passar. As demais pernas, né, eu já falei aí do 2418, esse 1595, das forças antiterroristas e do ataque preventivo. Fora isso, tem o 443, que é o que criminaliza a militância política, e crimes comuns também, a caracterização de crimes comuns como terrorismo. E temos o 3389, que foi ressuscitado, era a antiga Lei Azeredo, aquela que vai vincular toda e qualquer conta em rede social
a um CPF, acabando com a proteção do anonimato nas redes. Foi ressuscitado aí pelo deputado, salvo engano, Fábio Faria, lá do Rio Grande do Norte, o que é marido da filha do Silvio Santos, né? Foi ressuscitado, era o projeto do Azeredo, né, que naquela época em que tramitou aí um pouco antes da eleição de 2014, o pessoal batizou de AI-5 digital. Tá rolando, ninguém fala nada. Aí essa semana, quer dizer, na semana passada, veio o tal do decreto do Bolsonaro criando o Superbanco de Monitoramento da População Brasileira, dos indivíduos, com seus dados biográficos, família, né, com quem se relaciona, por onde passou, empregos, dados biométricos, retina do olho, a íris, assinatura de voz, que é única também, isso você pode detectar se a pessoa pega e faz uma ligação, você sabe imediatamente onde ela está, pelo GPS, a maneira de caminhar, que é única de cada pessoa, o reconhecimento facial e até dados genéticos, né? E aí foi a primeira vez, a gente vem falando das outras pernas há muito tempo, mas esse do decreto, foi noticiado em parte pela imprensa não majoritária no Brasil, mas de uma forma muito limitada, porque esse, como decreto que depende apenas do executivo. Agora, esses que dependem do legislativo, porque são projetos de lei, aí ninguém fala nada. Você, deputado, foi o único que fez já uma live falando sobre o projeto 2418, falando que quando chegasse, salvo engano, a Comissão de Constituição e Justiça, essa seria a articulação do seu partido para tentar barrar. Eu pergunto o seguinte, deputado, por que há esse silêncio, por que há essa, digamos assim, essa falta de compromisso de deputados da oposição faltarem a uma votação tão importante numa comissão como foi esse projeto 1595? Por que o segredo em relação ao Patriot Act? Isso também é um medo, talvez, diante dessa perspectiva de fechamento do regime? Bom, primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho que fazem de investigação, jornalismo investigativo, de acompanhamento, de ampliação do controle social, quando, inclusive, fazem com que vários daqueles que acompanham o programa sejam multiplicadores e pessoas que estão cobrando sempre o acompanhamento desse tipo de proposta. O que está acontecendo, né, nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados? Eu vou te dar o exemplo do que ocorreu comigo essa semana. Ao mesmo tempo em que está acontecendo a Comissão de Relações Exteriores, e a gente conseguiu tirar de pauta lá a proposta do Major Vitor Hugo, que trata de terrorismo, contra-terrorismo, na Comissão de Educação está acontecendo algum outro tipo de ataque à educação pública brasileira. Ao mesmo tempo, você sai correndo daquela comissão para poder garantir a sua defesa numa outra comissão onde o ataque está acontecendo simultaneamente. Ao mesmo tempo, nessa semana, a gente estava lá na articulação para conseguir fazer com que a gente tivesse resistência em relação à privatização da água. Na segunda-feira, para dizer um drama pessoal que eu estou enfrentando, a gente está com uma plenária mobilizada para centenas de pessoas para discutir táticas contra o processo de privatização, com as 17 estatais ocorrendo no Rio de Janeiro, e eles chamaram uma reunião extraordinária em Brasília, no mesmo dia, que coincidiria com o horário, porque você não teria como pegar um voo para estar nos dois lugares ao mesmo tempo, onde eles querem dar continuidade à votação do projeto que criminaliza o BNDES, criminaliza funcionários com o objetivo de criminalização dos bancos públicos. Tem vários ataques acontecendo nas mais diferentes comissões ao mesmo tempo. Então você precisa estar em uma, em outra, e nem sempre é fácil que você consiga estar presente em todas elas para que você responda a esse ataque que é programado e simultâneo. Agora, não estou querendo dizer que isso justifica, né? O que a gente tem que fazer é, a partir do indicativo que vocês estão dando de maneira bastante concreta, buscar se desdobrar para dar conta, pelo menos, de fazer uma reação mínima no espaço parlamentar. Mas o que acontece é isso. Da bancada do PSOL, posso te garantir, falo isso sem medo de errar, que não existe qualquer medo, qualquer preocupação de poder reagir a essas matérias. E o que a gente vai procurar fazer é rearticular a nossa própria organização em relação ao conjunto dos temas que, de alguma forma, fecham o regime, representam a ampliação do estado de exceção, de um monitoramento com a política do inimigo
para que parlamentares, militantes, movimentos sociais que representem qualquer ameaça à implementação do projeto bolsonarista sejam perseguidos, né? Falando de uma maneira que seja compreendida por todos. Então, o que está acontecendo é isso, vários ataques simultâneos ao mesmo tempo, você não conseguindo dar conta de reagir a todos eles. Mas isso pode servir como justificativa? Não, tem que servir como uma necessidade que a gente reaglutine a nossa tática. Toda terça-feira a bancada do PSOL se reúne para estar tratando desses temas, e o conjunto de projetos que vocês vêm citando e que já tem a nossa preocupação, pode ter certeza vão ser objeto de novo de uma discussão entre nós para que a gente possa reavaliar a tática de enfrentamento a eles. Muito bem. O Nildo Ourix, né, economista, professor lá na Universidade Federal de Santa Catarina, que é a liderança de uma das tendências do seu partido, o PSOL, a tendência Revolução Brasileira, ele é membro do Diretório Nacional e se comprometeu aqui em levar à próxima reunião do Diretório Nacional essa questão do Patriot Act Tabajara também. Mas eu me pergunto, deputado, para além desse massacre aí de cronograma que você acabou de descrever para que as coisas passem mais tranquilamente, nesse caso específico do Patriot Act Tabajara e essas 5 pernas, para além da presença em comissão, o que a gente precisava, como a gente é minoria na casa, o que a gente precisava é usar as nossas redes, né, os deputados, cada um usar seus canais no YouTube, suas páginas no Facebook, seus perfis no Twitter, para alertar suas bases, também os mecanismos da capilaridade aí de inserção partidária, para usar isso, para alertar as bases sobre isso, porque o segredo, deputado, nesse caso do Patriot Act, é a alma do negócio. Se a sociedade tomar conhecimento do que está passando, que a sua mensagem de WhatsApp vai ser monitorada, então uma conversa às vezes constrangedora, um caso extraconjugal, né, uma orientação sexual desviante, por exemplo, e isso ser usado, poder vir a ser usado clandestinamente para chantagem, já numa perspectiva aí de regime fechado, um novo SNI, etc., e até saber que o que ela fala no WhatsApp com sua família, com seu namorado, namorada, etc., pode ser usado como prova contra ela num tribunal, já sendo legalizada o monitoramento, ninguém vai querer isso, nem um bolsominion vai querer isso, nem a direita vai querer. Então, se isso for levado à sociedade, vai haver uma ampla rejeição e não vai ter como ser aprovado. Então, era importante, tudo bem, lá na agenda durante o dia está complicado no Congresso, mas de noite pega e faz uma live, como você fez, deputado, uma semana, falando especificamente sobre o projeto 2418. Então, eu queria fazer o pedido aqui para que você compartilhasse o seu exemplo com seus colegas de bancada, até de outros partidos, para que eles façam o mesmo. É importantíssimo alertar as bases que isso, inclusive, ultrapasse a bolha esquerda, porque eu tenho certeza que nem as pessoas de direita no Brasil querem ter suas mensagens de WhatsApp monitoradas, deputado. E o trabalho que vocês estão fazendo de cobrança nesse sentido é fundamental, porque não só me estimulam e fazem também com que eu possa estimular outros parlamentares, como estimularam o Nildo Ourix, e com certeza esse tema vai estar sendo debatido no Diretório Nacional do PSOL. Então, tem o meu compromisso. Maravilha, maravilha. Ótimo ouvir isso, deputado. E aí a gente fica até aqui, algumas pessoas, por exemplo, o próprio Nildo Ourix, ele é muito crítico com relação aos limites do enfrentamento, né, do golpe, do desmonte do Brasil dentro das instituições. Eles têm uma tendência revolucionária dentro do seu partido. E eu fico falando que eu fico dividido, por exemplo, não queria, né, torcer até pessoalmente para o seu mandato não ser cassado naquele episódio do Juiz Ladrão, porque é importante ter alguém como você lá dentro para fazer o tipo de denúncia que você fez, que os deputados veem o Rodrigo Maia como um fiador diante da perspectiva de fechamento do regime, denúncia gravíssima, até o espaço que você usou para dizer que o Moro era um juiz ladrão. Então há um ganho, até isso que você está fazendo, né, de ter aquela visibilidade, poder usar a visibilidade do mandato para alertar para coisas importantes, como você fez na live falando do projeto 2418. Então eu ia perguntar, deputado, sobre isso, como você vê atualmente esse fio da navalha em que você especificamente se coloca, você estressa, você vai ao limite do que a institucionalidade permite, até por isso ameaçaram cassar o seu mandato, você tenta potencializar ao máximo a oportunidade que você tem de dar dentro da instituição, mas para denunciar o jogo de cartas marcadas. Por que você é o único exemplo, não conheço outro, eu conheço só o seu exemplo, por que você acha que você é o único deputado a testar os limites da institucionalidade? Fazer como, por exemplo, o Márcio Moreira Alves fez o discurso dele, depois o Mário Covas defendendo
a não autorização para processar lá em 68, o pessoal dizendo que foi isso, que motivou o AI-5, não, na verdade eles escancararam que já existia de uma forma velada. Você é um desses que ousa falar que o rei está nu, né? Quando fala ali daquela maneira que o Sérgio Moro é um juiz ladrão, e falando também desses projetos de lei. Por que você é o único deputado a testar os limites da briga dentro da institucionalidade? Mas eu não sou o único, não, né? Ou seja, posso te citar aqui rapidamente outros 2 exemplos que acabaram de acontecer. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Thalíria Petroni fez um enfrentamento essa semana ao presidente da CCJ, e um enfrentamento muito duro, dizendo que a CCJ tinha morrido, fazendo um enfrentamento contra as tentativas autoritárias de implementação de uma agenda de ampliação do estado de exceção. Aí pega a deputada Fernanda Melchiona, que essa semana, na Organização das Nações Unidas, teve a turma do Itamaraty pedindo ao coordenador da mesa que calasse a voz dela, que ela não continuasse fazendo o enfrentamento que estava realizando. Então, acho que tem um conjunto de parlamentares que procuram fazer esse enfrentamento. Agora, o que eu acho que a gente tem que ter como preocupação, e essa sim é uma tarefa permanente, é um exercício diário, é não se deixar encantar por aquilo que é a ação da institucionalidade, que procura te levar para uma posição de recuo ou de conciliação com aqueles que de fato estão determinando a pauta. Então esse é um exercício diário. Vou te contar o que aconteceu comigo ontem, lá na CPI do BNDES. A CPI do BNDES tem uma regra na Câmara que, quando começa a ordem do dia, você tem que parar o trabalho das comissões, né? Porque não teria condições da pessoa ficar numa comissão e ao mesmo tempo no plenário. Então, isso é lógico, né? Ou seja, se você começou a deliberar uma matéria no plenário, você para na comissão. A gente estava obstruindo a CPI do BNDES, porque é um relatório criminoso que, entre outras coisas, pediu um indiciamento no relatório original de um morto. É isso mesmo, né? Ou seja, eles não tiveram nem a capacidade de articular de maneira competente a criminalização que querem fazer. Mas, bom, e aí o presidente da comissão do PSDB disse: não, vamos terminar de fazer a leitura da ata. Não, senhor presidente, não pode fazer a leitura da ata. Essa reunião tem que terminar agora, porque foi iniciada a ordem do dia. E aí, não, vamos fazer a leitura da ata. O cara começa a fazer a leitura da ata. O microfone, então, é aberto para quem faz a leitura da ata, ele tem que ser aberto para o conjunto, porque eletronicamente não dá para fazer diferente. Aí o que eu fiz? Enquanto o cara lia a ata, eu fazia um discurso junto com ele, dizendo: o regimento tem que ser respeitado, isso não pode ser realizado. Então ficamos ali por minutos a fio, com 2 parlamentares falando ao mesmo tempo e eu fazendo essa denúncia. Quem chegasse ali e que está acostumado com aquela praxe institucional vai falar: ó, o maluco ali, falando ao mesmo tempo do que o outro, né? Só que essa institucionalidade carcomida, ela não sabe reagir bem quando alguém faz um enfrentamento que extrapola os seus limites, porque eles querem sempre manter o controle. Então essa é uma necessidade histórica que o mandato conscientemente procura fazer, procura realizar. Agora, acho que tem um conjunto de outros parlamentares que faz a mesma coisa, mas o cuidado para que você não seja seduzido pela institucionalidade e pelo chamamento aos acordos cotidianos deve ser uma tarefa diária para não se encantar com aquilo que pode ser a fratura de morte num trabalho de oposição consistente. É verdade. Eu, como lembrava ainda do próprio Nildo Ourix na última terça-feira, como dizia o velho Brizola, não se encantar com os tapetes vermelhos. Né? Deputado, por favor. Só dizer que eu tenho uma enorme admiração pelo Nildo Ourix, ele sabe disso, né? A gente tem uma relação aí de muita discussão política, eu tenho muito respeito por ele e fiquei honrado aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, da turma da Revolução Brasileira ter apoiado a nossa candidatura.
Certo. Deputado, você até, me corrija se eu estiver errado, mas me passaram a informação que até pouco tempo atrás você era um membro independente do PSOL, você não pertencia a nenhuma tendência, mas que você teria ingressado na tendência majoritária. Por que você não ingressou na Revolução Brasileira, já que você é um deputado nacionalista e parece que ali dentro eles são os únicos, né, um dos poucos, pelo menos, que defendem uma pauta do nacionalismo, no caso deles, nacionalismo revolucionário? Apesar de tudo, eu de fato ingressei na Primavera Socialista, que era a antiga APS. Apesar de todo o respeito que eu tenho pela Revolução Brasileira e compreender aquilo que eles apresentam como tese, eu tenho diferenciações no que diz respeito a alguns encaminhamentos que eles fazem da denúncia em relação ao passado recente como um fundamento essencial para que isso não se repita no futuro. Então aí tem uma diferença de calibragem, ou seja, eu acho que as energias devem ser colocadas prioritariamente no enfrentamento ao que é a representação do projeto bolsonarista, com aquelas três estruturas que lhe dão sustentação. Nisso a gente tem acordo com a posição da Revolução Brasileira, mas ao mesmo tempo a forma de fazer o balanço crítico sobre o último período brasileiro, a gente tem uma divergência, a gente tem posições diferentes na forma como isso deve ser feito. Não que o balanço não deva ser feito, mas o formato a gente compreende de maneira diversa. Certo, mas você se vê refletido nas posições que são tomadas pela tendência, então, ao qual você se filiou? Porque eu pergunto isso à luz de, há poucos dias, a Executiva Nacional do PSOL ter publicado aquele documento, né, a direção do partido, em que se solidariza aquela primavera de Hong Kong, claramente plantada pelo imperialismo americano. Você é uma pessoa, você é um nacionalista, aí, a origem familiar até brisolista da sua mãe e sua também, e inclusive eu lembro do episódio em que você foi lá com um assessor pegando um teco-teco, ver que história era aquela de aeronave militar no aeroporto de Manaus, uma coisa muito ousada, afinal a gente sabe como avião cai no Brasil, ainda mais avião com autoridade, né? Avião com autoridade tem uma coisa, no Brasil eu acho que a estatística é totalmente desviante com relação ao resto do mundo, ainda mais quando elas estão fazendo coisas importantes, assim como inspecionar aeronaves americanas militares posando em aeroporto brasileiro. Eu pergunto o seguinte, você não se sente um pouco não representado quando um posicionamento da maioria do PSOL, e refletindo dessa tendência majoritária, tem esse tipo de alinhamento com o imperialismo? Não, eu me filiei à Primavera exatamente pelos posicionamentos que tem ao longo da sua história contra o imperialismo e por todos os motivos que elenquei no momento da minha filiação à corrente, ou seja, os 10 motivos que me levaram. Entre outros motivos, porque o enfrentamento que a antiga PS e agora a Primavera Socialista fez não só ao que foi representado pelo governo dos Estados Unidos, mas por aquela correlação de forças que quer fazer do Brasil quintal, sempre foi uma discussão muito presente no espaço da Primavera. Por exemplo, a posição que a Primavera tem em relação ao fenômeno, ao que acontece na Venezuela e os seus ataques são idênticas àquilo que eu penso, né? Ou seja, a disputa internacional relacionada à produção de petróleo. Então, a gente tem muita afinidade. Eu não estava nessa reunião da direção onde ficou tirada aquela posição sobre Hong Kong, eu não sei quem apresentou e quais foram as forças políticas que votaram e como votaram, mas também não tenho dificuldade, nesse caso em específico, de dizer que, na minha avaliação, foi um erro cometido e que esse erro precisa ser reconhecido. Aquela posição não me parece a posição adequada para o que está acontecendo em Hong Kong, numa avaliação mais ampla das forças internacionais que se movimentam por protagonismo nos mais variados espaços do mundo. Muito bem. Mas é uma posição que, quero deixar aqui bem evidente, claro, não é a posição que vem sendo adotada historicamente, por exemplo, pela Primavera. A Primavera tem uma posição nas relações internacionais e na configuração do que é a representação das disputas no Brasil, que é muito convergente com aquilo que eu penso. E, inclusive, o meu ingresso
na tendência, veio exatamente por esse motivo. A mudança de nome aí para esse nome Primavera da tendência não tem nada a ver, então, com essas primaveras patrocinadas pelo imperialismo, deputado? Não tem nada a ver, pelo contrário, né? Na verdade, você teve um processo de discussão dentro do partido, onde teve votação com 3 ou 4 nomes, e esses 3 ou 4 nomes foram votados democraticamente. O que houve foi uma alteração da correlação de forças, com tendências que se fundiram, por exemplo, o antigo Rosa Zumbi, que passou a fazer parte da Primavera com a antiga PS. Não há nenhuma relação com o que tem acontecido em outras partes do mundo, a não ser um acúmulo que o pessoal tinha que ter mesmo de uma tendência que conseguisse fazer uma relação com esse sentimento do povo da necessidade de renascimento de uma força combativa, né, que não deixe para trás ou que não relembre, que não traga consigo a sua história, mas que consiga estar apta a fazer os enfrentamentos e os desafios que se apresentam. Por falar em primavera, deputado, muitas pessoas enxergam aquelas jornadas de junho de 2013 como uma primavera brasileira, inclusive dessas patrocinadas de fora. Inclusive, aqui a gente tem o nosso comentarista de segurança e cibersegurança e tecnologia, o Carlos Soberano, que começou a antever que haveria um golpe no Brasil quando ele viu, pelo seu ofício, né, de monitorar as redes sociais, que havia muito impulsionamento vindo de fora, robôs, né, toda a rede dos Estados Unidos, né, normalmente operada pelo Deep State americano, impulsionando aquelas ações ali. Em junho de 2013, ele viu que vinha alguma coisa do imperialismo e até se engajou mais nesse enfrentamento, que conduziu, anos depois, ele a se juntar a gente aqui, à equipe. O seu partido, o PSOL, ele foi muito importante ali, chamando aquele tipo de manifestação. Então, houve uma sinergia, pelo menos naquele momento, mesmo que inconsciente, entre a ação do seu partido e um interesse, aí é algo objetivo do imperialismo através desse impulsionamento, né? Eu pergunto o seguinte, já há uma releitura crítica sobre aquilo, sobre o envolvimento do imperialismo naquela desestabilização do governo do PT à altura? Todos os partidos de esquerda, em determinado momento, se não todos, a sua maioria, foram para as manifestações porque consideravam que tinham que fazer uma disputa do processo que estava acontecendo. Lembro até hoje, por exemplo, de uma manifestação em que eu estava presente, do lado de Jandira Fegali, que foi convocada pelas centrais sindicais, né? E ali se considerava que a ocupação das ruas para disputar aquele espaço e para que ele não ficasse exclusivamente por conta de um dos grupos, um dos segmentos, tinha que ser feito por todos os partidos, militantes do PT, por exemplo, que andavam com bandeira do PT e que foram hostilizados na rua, mas que foram com a bandeira do PT para as ruas exatamente porque consideravam que tinham que fazer a disputa daquele espaço. Eu acho que tem duas coisas que precisam ser analisadas aí. Primeiro, a luta iniciada a partir da relação promíscua que se estabelece entre municípios brasileiros e empresas de transporte e que faz com que a maioria das pessoas não tenha o direito de ir vir é um fato. Tá certo? Então se inicia a partir desse movimento que não pode ser descaracterizado. Os tais 20 centavos. Senão, os tais 20 centavos, mas que o movimento, que tinha uma pauta mais ampla do que isso, que não era só de 20 centavos, era um movimento da luta pelo direito de se locomover, de ir e vir, né, da necessidade de que jovens das periferias, por exemplo, não fiquem presos nas periferias e que possam livremente circular pelo território. Então, assim, se inicia por ali um movimento importante. Então, isso não pode ser descaracterizado, porque senão qualquer movimento realizado ou qualquer passeata, qualquer organização feita por qualquer coletivo pode depois ser responsabilizada pelos rumos que passou a adotar a partir do momento em que a disputa de protagonismo dentro desse movimento passa a ser múltipla. Basta você ver o que foi a primeira manifestação lá do articulista da Globo, do Jornal da Globo, do Arnaldo Jabor, e a manifestação dele que veio logo depois. Ele começa criminalizando e logo depois ele muda a sua posição exatamente por entender que tinha que fazer a disputa daquele movimento. Então aconteceu isso. Esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que também não pode ser desconsiderado, é que se você tivesse naquele momento, e essa eu acho que é a autocrítica que a gente tem que fazer, né? Ou seja, a crítica
e a autocrítica. No caso do PSOL, uma crítica, porque não fazia parte, naquele momento, da base do governo. Se você tem um movimento de base organizado, sendo estimulado por quem está, inclusive, governando e procurando operar uma agenda que seja, de fato, de reformas ou modificações estruturais ou de ruptura com o sistema vigente, se você tem uma mobilização do povo sendo realizada pela base, não sendo dirigida pelo Estado ou pelos partidos do governo, mas sendo, sim, estimulada para a defesa de um projeto de ruptura, você não tem tanta força para que um movimento difuso ganhe corpo. Então, essa autocrítica tem que ser feita, ou seja, a partir de um determinado momento, se deixou de fazer ou de se estimular de uma maneira mais profunda organização de base que garantiria o protagonismo desse tipo de movimento, e uma ação difusa não passaria a ser instrumentalizada com tanta facilidade pelos interesses internacionais, nesse caso, especificamente citado por você, pelos interesses norte-americanos. Essa eu acho que é uma segunda análise que a gente tem que fazer. Uma terceira análise, ou seja, uma terceira avaliação que eu acho que tem que ser feita, é que a partir do momento em que esse movimento passa a ter o protagonismo majoritário de direita e de negação da política para se contrapor exatamente a um projeto que não queria fazer a entrega completa, que queria compatibilizar interesses e que não queria desmontar o Estado brasileiro por completo, como determinadas forças queriam, você tem que rejeitar um movimento que tem esse tipo de protagonismo. Ou seja, isso é um fio da navalha, mas eu acho que são três momentos diferentes e eu considero que uma parcela significativa do PSOL pensa dessa forma. Agora, deixando claro, né? Ou seja, o PSOL é uma federação de correntes que tem autonomia, inclusive, para expressar o seu pensamento publicamente. Isso não quer dizer que o partido não venha, inclusive nas suas instâncias internas, procurar ter uma posição que seja de unidade de enfrentamento ao que está colocado, mas assim, a liberdade das tendências em manifestar posições divergentes sobre o mesmo fenômeno. E aquilo que eu estou te explicitando aqui como uma posição consolidada para mim, não necessariamente é a posição do conjunto dos militantes, obviamente, porque alguns já publicizaram, inclusive, posições que são divergentes com aquilo que eu estou apresentando. Muito bem. Deputado, a gente conversava aí sobre aquela enfim, instabilidade ali, aquela ocupação das ruas em 2013, e a gente está vendo algo de uma proporção muito maior, né, e muito mais disruptivo, que é o que está acontecendo no Equador. Poucas pessoas falam, mas algo também muito parecido está ocorrendo no Haiti. E nesse contexto aí de crise do capitalismo estrutural e inclusive conjuntural também, porque a gente está prestes a entrar numa grande crise financeira em nível global e também no Brasil, a tendência é que somente, né, porque o conflito distributivo se agudizou, mas também a extração de riqueza da periferia do capitalismo com direção ao centro para cumprir os rombos lá, ela está maior do que nunca. Então é por isso que você tem o FMI fazendo aquele tipo de determinação no Equador, e é por isso que a gente está vendo também a entrega, né, das joias da coroa brasileiras a empresas que estão às vezes até, né, mal das pernas americanas, porque eles precisam fechar a conta lá de toda a especulação financeira que foi feita, de tudo que foi feito sem lastro nesse período aí, né? A bolha, eles precisam encher com alguma coisa, e a gente que está sendo sacrificado. Você acredita, deputado, nessa perspectiva de que a gente possa ter a seguir esse massacre do brasileiro, né, e esse massacre também da nossa soberania com a volta da derrama, né? Não foi a derrama que levou lá em Confidência Mineira, a ameaça da derrama, pelo menos. A gente tem uma derrama de fato já, com a riqueza brasileira sendo tirada para fechar as contas, fechar o orçamento no centro do capitalismo, na nossa atual metrópole. Você acha que é possível, deputado, que isso aconteça? Eu pergunto isso à luz do tweet, mais um, né, do general Vilas Boas nessa semana, que as pessoas interpretaram como mais uma ameaça ao STF para que não revogasse, enfim, não revisse a sua posição com relação à prisão em segunda instância, que as pessoas leram como uma ameaça direta quando ele fala de, né, ou continua a coisa como está, né, ou então vai haver o caos social. Eu acho que ele não usou caos, alguma coisa assim de conflagração, alguma coisa do gênero que ele costuma usar.
As pessoas leram isso, né, ou pelo menos a primeira leitura, ele falando que haveria uma comoção social porque as pessoas querem o combate à corrupção e veriam isso como um passo atrás. Na verdade, a nossa leitura aqui era que ele estava ameaçando à luz do que está acontecendo no mundo. Essa semana na França, uma periferia desenvolvida do capitalismo, né, uma província desenvolvida pelo menos, a gente vê enfrentamento de rua, uma guerra campal entre bombeiros e tropa de choque da polícia. Isso na França. O Equador a gente está vendo como está, Haiti, etc. Contexto de superexploração. Me pareceu que, na verdade, o Vilas Boas se dirigia ali ao establishment brasileiro e falou: ou vocês fecham com a gente, nós somos os únicos capazes de conter uma comoção social que, olha, é só vocês olharem o que está acontecendo nos outros lugares, ou então a gente fica no quartel e um abraço para vocês, virem-se com as massas. Você acha que há possibilidade, uma perspectiva de uma comoção social no Brasil a seguir esse rumo? E você acha que tem um acerto aí dos militares falarem ou os militares mandando ou o caos? A comoção social do Vilas Boas sempre é a comoção social do Estado Penal, né? Mas o que gera, de fato, comoção e movimento social é retirada de direitos, é desmonte, é o povo sentindo na pele a falta de capacidade de conseguir gerenciar a sua vida, de colocar comida na mesa. E essa eu acho que é uma possibilidade permanente. Ou seja, num dia, Lênin Moreno estava dormindo tranquilo, com a cabeça no travesseiro no palácio, né? No dia seguinte, ele estava tendo que mudar de Quito para Guayaquil, por conta dos acordos e da articulação que fez com o FMI e do desmonte que está promovendo no Equador. Então, assim, eu acredito, sim, na possibilidade de um levante da população brasileira contra as medidas que estão sendo adotadas. E sempre que você tem a possibilidade de levante, por outro lado, você tem a possibilidade de ampliação do poder repressivo como reação a esse movimento. Então, acho que a gente tem que estar sempre atento para isso. Deputado, permita uma parte. É aí que entra justamente a questão do Patriot Act. É um instrumental que eles estão dando para permitir a inteligência e a repressão, até com doutrina de ataque preventivo. Perfeito. Muito bem. Então, e essa é a leitura que você faz. Deputado, voltando à questão aí dos limites da atuação institucional, você se candidatou à prefeitura lá de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, onde inclusive eu tenho parentes, tia Mônica, que é sua eleitora, já era eleitora da sua mãe, conhece sua mãe, inclusive, antes da eleição do ano passado encontrou com ela, e a tia Mônica fala, inclusive, que você só não ganhou a eleição lá em 2016 porque não tem segundo turno em Nova Friburgo. Ela falou que era certo que se tivesse segundo turno, por ser uma cidade com menos de 200 mil eleitores, que era certo que você ganharia. Eu pergunto primeiramente se você vai se candidatar nas próximas eleições aí em 2020, e eu pergunto qual a utilidade nessa grande luta que você vem travando de enfrentamento ao golpe, dessas candidaturas em eleições municipais, né? Porque, por exemplo, um quadro do seu partido, Marcelo Freixo, nunca teve chances tão grandes de chegar à prefeitura. Eu acho que é difícil ainda, o pessoal vai articular aí com o Eduardo Paes e tal, etc., mas nunca ele teve tantas chances, né? E eu pergunto, qual é a utilidade disso para a luta? O que vai ser levado ao eleitor? O que você, por exemplo, se fosse candidatar, vai levar ao eleitor de Nova Friburgo? É falar de tapar buraco? Ou você vai falar da destruição do Brasil, vai vincular isso? O seu partido, por exemplo, ou você pelo menos, vão nacionalizar, usar a disputa municipal como uma tribuna de enfrentamento ao avanço do desmonte do Brasil? Ou é meramente a questão eleitoralista e de aumentar a sua representação nos municípios? Eu perdi a eleição por 4% dos votos lá, 4, 5%. Mas não sou candidato nessa eleição, apesar da atual administração estar muito mal avaliada, né? Foi uma articulação das elites locais que conseguiu sair vitoriosa, mas não sou candidato exatamente por essa compreensão de que, nesse momento, eu já cumpri a minha tarefa com o município e que a tarefa que tem que ser cumprida, prioritariamente, é o enfrentamento no espaço parlamentar legislativo, fazendo aquilo que você já citou, Rômulo, hoje no programa, né? Ou seja, enfrentando e ultrapassando os limites dessa institucionalidade quanto à implementação dessa agenda ultraliberal. Respondendo à tua pergunta, eu acho que você tem que articular as duas coisas, ou seja, você tem que nacionalizar essa eleição,
mas a nacionalização da eleição vem a partir também de um link com a discussão que está sendo feita pela pessoa na vida real. Uma coisa não precisa vir descasada da outra, né? Porque senão você vira um grupo de sectários que discute só para si. Então, nem uma campanha eleitoreira só para acumular força, nem uma campanha que só faça discussão das teses nacionais sem se envolver no problema real das pessoas. Você tem que mostrar, você tem que ser um indutor, você tem que fazer uma discussão pedagógica mostrando que o que está acontecendo com o desmonte do Brasil nas suas garantias sociais é o que afeta a dificuldade que a pessoa está tendo no atendimento de saúde no serviço público, que o ataque que o ministro da Educação faz em Brasília às universidades públicas é o que vai fazer com que o menino do interior tenha dificuldade em estar frequentando lá o Cefet, a Escola Técnica Federal, e por aí vai. Ou seja, eu acho que você tem que fazer uma conjunção das duas coisas para poder ser ouvido e, ao mesmo tempo, levar a mensagem de uma campanha nacionalizada. É isso que o pessoal vai fazer. Muito bem, deputado, você generosamente se deu aqui 1 hora para a gente, começando essa manhã, tem um caminho para a conclusão, fazer uma última pergunta. Pegou muito mal aquela foto lá do seu colega de partido, também de bancada estadual do Rio de Janeiro, o David Miranda, talvez pela falta de experiência, junto com o Alexandre Frota, né? O Alexandre Frota, isso aí, ele inclusive já se desculpou, deixa eu ver se eu acho aqui a foto em questão, está aqui, postada pelo Alexandre Frota, ele já se desculpou com relação à sua base, a reação foi muito ruim, ficou ali uma troca de gracinhas, inclusive a foto foi tirada pelo Marcelo Freixo, as pessoas não entendem, né, porque há um enfrentamento tão grande ao posicionamento do Alexandre Frota, como é que tira foto assim amiguinho e faz piadinha de que haveria um triângulo amoroso, etc. A política é espetáculo, a política é lacração em rede social, não pegou bem e ele até teve que se desculpar sobre essa questão. Essa foto me lembrou muito, deputado, uma outra foto terrível, né, quando você vê essa bom, não vou falar promiscuidade, mas assim, proximidade excessiva, até em imagem de pessoas que estão no campo oposto ao nosso, estão no campo da destruição da soberania e do massacre dos trabalhadores, me lembrou muito a foto, essa sim não foi posada, né? Essa foto foi feita no intervalo entre o Ricardo Lewandowski, o Ricardo Lewandowski, que presidia a sessão do impeachment, o José Eduardo Cardoso, o Aécio Neves e a Dilma Rousseff, todos eles rindo, gargalhando no intervalo da sessão do impeachment, né? Isso foi flagrado por um fotógrafo da agência O Globo e virou piada, tá aí nas redes sociais. O pessoal fala, que enfrentamento é esse lá? Que o pessoal, quando desliga a câmera, desliga o refletor, tá todo mundo rindo. Rindo de quê? Do povo brasileiro? No teatro? O que era aquilo? Né? Me lembrou essa coisa aqui um pouco, né? Só que essa posada e a foto até tirada pelo Marcelo Freixo. Como é que você vê, deputado, essa questão da postura também ser condizente com o discurso? Não adianta ocupar a tribuna e fazer um discurso duro contra o governo e depois ter esse tipo de manifestação. Aliás, o Alexandre Frota, parece que ele está tentando fazer um rebranding. Hoje ele vai ser entrevistado, né, às 15 horas lá no Brasil 247. Olha só, veja, eu ri muito quando eu vi isso, né? Mas tá aqui. O próprio Alexandre Frota postou isso aqui, falando que hoje, dia 18, ele estará às 15 horas ao vivo no Brasil 247. Olha, eu prefiro editorialmente 1000 vezes estar com o deputado Glauber Braga. Como é que você vê essa questão de precisar casar discurso com ação, deputado? Bom, primeiro dizer o seguinte, assim, o David é um cara que tem um coração do tamanho do mundo, né? Uma figura muito autêntica e que faz um mandato que muito nos orgulha, que é um mandato de enfrentamento, né? Se você pegar, por exemplo, os enfrentamentos que ele fez no dia da discussão, essa semana ainda da base de Alcântara, né, são enfrentamentos que poucos parlamentares fizeram. E os erros que ele colocou, que cometeu nesse caso em específico e que foi a público falar daquilo que considerou um equívoco feito, já estão explicados por ele e ele mesmo já teve a possibilidade de fazê-lo, né? Ou seja, isso de maneira alguma, para mim, desmerece o que é a representação de um mandato combativo necessário do David Miranda, que tem feito, e eu acompanho isso bem, porque sou companheiro dele na Comissão de Relações Exteriores, vejo os enfrentamentos cotidianos que ele faz, colocando inclusive a sua própria vida à disposição. Se você for fazer uma análise no Rio de Janeiro, dos 4 parlamentares do PSOL, 3 parlamentares, Talíria Petroni, Marcelo Freixo
e David Miranda têm que andar escoltados pelas ameaças recebidas a partir de mandatos de enfrentamento que fizeram, né? Então, acho que isso é importante deixar claro. E não porque eles querem isso, né? Marcelo Freixo, por exemplo, ia abrir mão da sua escolta quando executaram Marielle Franco. David Miranda, a partir das ameaças que recebeu a ele e a sua família, teve que passar a andar escoltado. Thalíria Petroni, não porque ela achava ou se sentia ameaçada, foi porque a Polícia Federal, né, Deep Web, viu o diálogo entre duas pessoas e notificou a Câmara dos Deputados dizendo das ameaças que ela vinha sofrendo, né? Então, se não fossem mandatos de enfrentamento, não estariam passando por essas realidades, são mandatos que nos orgulham. O que eu acho que a gente tem que ter, e aí eu acho que é uma preocupação permanente, aí eu estou falando de mim, né? O espaço institucional te leva, em determinados momentos, a uma forma de relação que ela precisa ser analisada e cuidada com atenção, porque ela sempre te chama, a institucionalidade sempre te chama para um processo de conciliação. Eu acho que o problema não é você cumprimentar parlamentares de tendências ocorrentes diferentes no espaço institucional, né? Eu acho que o que é mais relevante é você não deixar que esse tipo de relação contamine a sua atuação pública, né? Isso, repito, aí estou falando como uma atenção pessoal, né? Essa atenção tem que ser um exercício cotidiano de cada um de nós e de mim, eu estou falando começando por mim, né? Porque a institucionalidade te puxa e te traga para esse tipo de posição. Se você não ficar atento, vigilante cotidianamente, isso pode acabar acontecendo. E os caras do lado de lá, né? Eles fazem o exercício contrário o tempo inteiro. O que é Rodrigo Maia? Rodrigo Maia é alguém que está sempre querendo te puxar para uma posição que seja de conciliação, de compatibilização de interesse com ele. Então, se você não fica atento e vigilante, a estratégia do lado de lá pode funcionar. Mas, em momento nenhum, e isso eu falo aqui com a tranquilidade de quem vive cotidianamente com esses companheiros, o mandato desses companheiros foi atingido ou deixou de ser combativo por conta da estratégia do lado de lá. Senão, inclusive, eles não estariam tendo que ser acompanhados e monitorados pelo mandato necessário que fazem, e aqui está falando quem está semanalmente dividindo o mesmo espaço, discutindo estratégia, dialogando com eles. Então, são mandatos que eu tenho muito orgulho, inclusive, de caminhar ao lado e de militar conjuntamente. Muito bem, deputado. Antes de pedir aí suas considerações finais, eu queria agradecer a sua prima, a Amanda, que fez uma intermediação aí para a gente conseguir marcar de última hora essa sua entrevista aqui hoje, e ela e o marido que nos honram muito com a audiência deles. A Amanda e Guilherme passaram a ser meus orientadores políticos, viu? Porque eles estão sempre me dando notícia aí do que está acontecendo no Duplo Expresso, estão sempre falando. Ela que me mandou a mensagem, falou: pô, Glaubinho, tem que entrar lá no Duplo Expresso, o pessoal está cobrando a sua participação, né? Então, fico muito feliz. Você sabe que isso aconteceu muito, né? Depois de 2016 para cá, talvez um pouco antes disso, né? Com aquilo que chamaram da polarização da política brasileira. Se ao mesmo tempo você teve revelações muito negativas de coisas que você não esperava, você teve revelações das mais positivas, né? De pessoas que passaram a dialogar contigo sobre a atividade política, se aprofundar e, ao mesmo tempo, desempenhar um papel fundamental para a história brasileira, e que a gente, alguns anos atrás, não se conhecia a partir dessa dinâmica, né? E a Amanda é uma dessas pessoas que passou a ter um engajamento, um acompanhamento, está sempre me mobilizando para o que está acontecendo, me chamando a atenção para projetos que estão tramitando na Câmara, e eu tenho também muita honra, muito orgulho de ser primo dela e do Guilherme.
Muito bem, deputado. Muito obrigado pela sua generosidade. Conversamos aqui 1h10, né? A gente sabe que a sua agenda é atribulada necessariamente. Sexta-feira é o dia que você costuma fazer o contato com as bases, né? Você ainda continua fazendo aquela conversa com o pessoal ali no centro do Rio de Janeiro, no Largo da Carioca e em Friburgo, na rodoviária. Hoje é o dia? Toda segunda-feira, meio-dia, Largo da Carioca. Toda sexta-feira, 5h30 da tarde, Friburgo. Eu estando presente ou não estando presente, a equipe toca as ações, mas eu procuro sempre que posso estar presente, porque a gente acredita que trabalho de base sem estabelecimento de rotina é discurso de goela. Ou seja, trabalho de base tem que ter estabelecimento de rotina, onde a pessoa se sinta acolhida, com a capacidade de expressar aquilo que pensa, ou seja, não pode ser só uma ação onde eu proclamo as minhas verdades sem a capacidade de escuta. Então, sim, fazemos sempre, não vamos deixar de fazer isso, não. Maravilha, deputado. E para terminar, eu preciso pedir a você que mande aquele tradicional beijo para a tia Mônica, senão me dá problema em casa. Tia Mônica, mais uma vez, obrigado, viu, por essa energia, sempre por essa mensagem positiva que a gente recebe quando participa aqui no programa. Um abração para você. Valeu, deputado Glauber Braga. Até a próxima vez. Aí já vamos dever aí um tempo, tentar fazer aí, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Dá para a gente vir aqui fazer esse debate contando com a ajuda da Amanda. Bom dia para você, deputado. Obrigado, mestre. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam e parabéns pelos questionamentos sempre necessários. A gente não combina nada do que vai falar antes, né? Não mesmo. Ou seja, é tudo colocado na hora e eu acho que tem que ser assim mesmo. Ou seja, o bom jornalismo é aquele que faz a pergunta que a pessoa que está em casa acompanhando queria fazer. Se for só aquela troca de gentileza, não vale a pena. Vocês não, vocês fazem, colocam o dedo na ferida, fazem os questionamentos que em determinados momentos podem parecer que geram constrangimento, mas não, ou seja, isso é o que faz com que a gente possa ampliar a nossa capacidade de diálogo com as pessoas. Tem que estar preparado para responder o conjunto dos questionamentos que se apresentem. Vocês fazem isso com brilhantismo. Um abraço grande para vocês e para todos que acompanharam esse nosso bate-papo. Deputado, eu sou obrigado a retribuir o elogio, porque o bom entrevistado é aquele como você que não manda pergunta antes, falando, olha, o que vai falar, olha, isso aqui não pode falar, e o político também, mais do que o entrevistado em particular. Então, a gentileza, ela é recíproca nesse caso. Obrigado, vamos marcar aí uma volta, deputado. Um abração, tudo de bom. Até a próxima. Conversamos aqui com o deputado federal Glauber Braga, pelo PSOL do Rio de Janeiro, ele que foi quem falou que o Sérgio Moro era um juiz ladrão, né, e por causa disso sofreu uma representação no Conselho de Ética para a cassação do mandato. Ele falou que ia usar a chamada exceção da verdade e ia provar que o Sérgio Moro era um juiz ladrão. A gente prontamente se solidarizou e oferecemos o arsenal que a gente reuniu ao longo dos anos provando que o Sérgio Moro é de fato um juiz ladrão. E quando ele veio aqui da última vez, a gente falou, o pessoal vai amarelar, não tem como. Imagina você usar aquele espaço da institucionalidade e produzir algo que tem um efeito dentro da institucionalidade, algum efeito até jurídico em alguma medida, não diretamente com o Sérgio Moro, mas de constar dos anais da Câmara, provando tudo que a gente trouxe até aqui e que foi diligentemente encoberto tanto pelo PIG, o Partido da Imprensa Golpista, mas também pelo Piguinho Vermelho. Tudo que a gente levantou de fraude nas investigações da Lava Jato. Imagina se constar dos anais da Câmara dos Deputados. As testemunhas que a gente ia rolar, né, inclusive o banqueiro do Eduardo Cunha e do Dario Messer aqui na Suíça, o senhor David Moino, que está preso domiciliarmente, não sei se usa esse advérbio, está em prisão domiciliar em São Paulo. Imagina que bomba ia ser colocar essa pessoa respondendo a perguntas na defesa do deputado Glauber Braga. Né? Chamar Dario Messer, ele está preso, né? Não está custodiado agora, chamar Dario Messer como testemunha de defesa para falar do acerto que, segundo o Tacla Duran, ele fez com o Sérgio Moro, pagando uma mesada de $50 mil mensais para não ser incomodado desde o Banestado. Imagina que maravilha chamar Dario Messer e David Moino, de repente até o próprio Eduardo Cunha, que dizem que está em Bangu, chamá-lo como testemunha também, falar dos acertos clandestinos que ele fez com o Sérgio Moro para a retirada do depoimento do Tacla Duran da CPMI da JBS lá no final de 2017. Lembrando que participou desse acordo também, para além do Eduardo Cunha e do Sérgio Moro, os deputados do PT
Paulo Pimenta invadir Damus. Paulo Pimenta que quer ser presidente do PT. Imagina, fazendo acerto clandestino com Sérgio Moro e Eduardo Cunha, em detrimento dos interesses do presidente Lula, a quem interessava naquele momento expor, a Lava Jato expor que o Sérgio Moro era um juiz ladrão. Ele estava solto ainda, mas eles se acertaram com o Eduardo Cunha e com o Sérgio Moro para enterrar por ganhos pessoais. Investiguei essa questão com pessoas da direção do PT, investiguei com pessoas próximas ao presidente Lula, e foi só pela questão deles próprios serem preservados da perseguição judicial, os dois indivíduos, e poderem concorrer no ano passado. Então, infelizmente, esse é o tipo de... Bom, eu costumo falar infiltração, mas hoje, para não constranger o deputado que esteve aqui, que é colega de um deles, afinal vamos falar, o tipo de promiscuidade, não tem como também ficar muito leve isso não. Entre o inimigo, porque, desculpe, Sérgio Moro não é adversário político, Sérgio Moro é inimigo, ele atua para o imperialismo americano, né? Então esse tipo de promiscuidade entre pessoas que estão nas nossas fileiras, não sei o que fazendo, né? De repente até infiltrando, pode ser, e pessoas do outro lado, né? Isso é adequado, para além da foto? Imagina, você fazer um acerto com o Eduardo Cunha e Sérgio Moro para tirar o depoimento bomba do Tacla Duran, né? Então, a gente falou, olha, Glauber Braga, necessariamente, falei do ar, está registrado, você que é expressional tem testemunha. Esse pessoal vai amarelar, não tem como. Você pode arrolar testemunha, você vai botar Dario Messer, Eduardo Cunha e David Moinho, banqueiro aqui na Suíça, no BSI, dos dois. Acabou o Brasil, acabou a República, acabou tudo. Então o pessoal vai amarelar, lógico que vai amarelar, parece que já estão amarelando. Então, mais uma vez, o sentimento é ambivalente, a gente fica muito feliz da manutenção desse candidato, que é desse mandato que é de enfrentamento, que tensiona os limites de um mandato para denunciar que o jogo é de cartas marcadas, mas também pela perda de oportunidade de fazer constar dos anais da Câmara todo o arsenal que a gente tem, provando que o Sérgio Moro é um juiz ladrão. A gente dá sequência aqui ao programa, vou mandar o link para o Luiz Ferreira Júnior, advogado comunicólogo, falar com a gente. Deixa eu mandar aqui, enquanto isso eu vou fazendo o comentário. Peraí, peço paciência aí. Inclusive quero pedir a vocês para assinar. Estamos com uma enorme audiência hoje, certamente aí, graças à presença do deputado Glauber Braga. Eu peço que, se você não assinou ainda o nosso canal no YouTube, que você assine, que você compartilhe também esse link no Facebook e no WhatsApp, porque o Facebook, talvez se você é novo, aí chegou hoje no Duplo Expresso, talvez você não saiba disso, mas a gente sofre censura assumida no Facebook. Eles falam que a nossa página não corresponde lá aos ditames deles. Vou colocar aí na tela, porque isso, como tem gente nova aí hoje, para você ver que não é exagero. Olha só, eles dizem lá que a nossa página, sem explicitar o que exatamente que não estaria em linha com os princípios editoriais, mas a gente bem sabe, o que não está em linha é o enfrentamento ao imperialismo. Então eles falam, olha, que qualquer conteúdo do Duplo Expresso, tá aí na tela, qualquer conteúdo do Duplo Expresso compartilhado a partir da nossa página no Facebook ou do link do site é invisível no Facebook. Então a pessoa compartilha achando que os amigos, os seus contatos, sua rede vai ver. Não, só ela própria vê o seu compartilhamento. Então, por isso a gente aqui, de uma maneira malandra, tá jogando gringo contra gringo, pega o link do YouTube e compartilha no seu mural no Facebook, compartilha nos grupos de que você faz parte, manda por Messenger, né, como mensagem privada para os seus contatos, e também compartilha nos seus stories. Tudo isso você pode fazer com o link para compartilhamento aí embaixo da transmissão no YouTube. É assim que a gente tem conseguido contrabalancear o boicote. O próprio YouTube também nos sabota. A gente fez um flagrante ainda essa semana, salvo engano, acho que foi nessa semana, deles impedindo que as pessoas curtissem o vídeo. Eu mostrei no vídeo, curtia, eles descurtiam, e todo mundo relatando a mesma coisa no chat. Então, os dois estão nos sabotando, a gente não sabe até quando seremos tolerados nessas plataformas estadunidenses, já que aqui a gente tem um enfrentamento central, como eixo central, o enfrentamento ao imperialismo, porque o nosso projeto é nacional e popular. Eu até acho engraçado, vou aproveitar para comentar isso, já vou mandar para o Luiz, que algumas pessoas, por estarem muito habituadas à disputa de fla-flu político e de partidos, elas não conseguem compreender o que é o Duplo Expresso, o que o Duplo Expresso quer. Aqui a gente tem um projeto, defende um projeto, que é o Projeto Nacional Popular. E a gente não tem identificação, no momento não há no Brasil nenhum partido que tenha isso como a centralidade, talvez lá mencionado num programa, mas como a centralidade da sua atuação concreta política. Então, e nenhum candidato à presidência na última eleição correspondia aos anseios de enfrentamento ao imperialismo nessa perspectiva de um projeto nacional e popular. Não há como fazer isso sem enfrentamento aberto, franco,
ao imperialismo. Então, a gente não vê isso, mas obviamente que a gente fica premido pela realidade, a gente comenta, né, elogia alguma atuação, a gente tem interlocução com atores em diferentes partidos, atores no PT, atores no PDT, atores no PSOL, né, temos comentaristas aqui no programa que se filiam a essas tendências, né, ou que são próximos, simpatizantes disso, mas nenhuma delas corresponde ao que a gente defende aqui. Então a gente faz análise política e, mais do que isso, a gente tem a convicção de que foi dado um golpe no Brasil. O golpe não foi na Dilma Rousseff, o golpe não é misógino, o golpe foi transnacional e PPP, parceria público-privada entre finança transnacional e deep state americano, associados a traidores da pátria, esses generais entreguistas, e necessariamente você não tem como derrotar um golpe apenas eleitoralmente. O golpe que está com a caneta, ele não devolve de boa. Assim. A ditadura militar não caiu em eleição, né? Teve grandes mobilizações, as greves, etc, etc, e até, em alguma medida, é preciso dizer, um incentivo do pessoal dos Estados Unidos que estava insatisfeito com o nacionalismo do Geisel naquele momento. Então, até o Jimmy Carter começou a denunciar violações de direitos humanos, etc. Houve uma convergência. Lógico que ninguém queria permanecer sob a ditadura, mas a gente tem que olhar que nem tudo é preto no branco. Sempre há algumas tonalidades de cinza. Mas então, olhando isso, a gente não se identifica com nenhuma das forças políticas, mas a gente quer ouvir, quer inclusive, na medida do possível, com muita humildade, tentar influenciar os rumos do debate político, como às vezes a gente consegue, né, e tentar puxar as pessoas para essa centralidade nacional popular e de enfrentamento ao imperialismo. Eu digo isso porque as pessoas que estão acostumadas com o Fla-Flu e pensar apenas eleitoralmente, elas querem encaixar a gente numa caixa. Então, dizer, não, eles são do Ciro Gomes e do PDT. Não, eles são do PT. Não, eles são do PSOL. Eu vou mostrar muito concretamente, achei engraçado, uma pessoa que é um caro amigo aí, o Wendel Pinheiro, eu vi essa semana, achei engraçado. Ele é do Diretório Nacional do PDT. E aí ele compartilhou aquele vídeo em que a gente denunciou que um jornalista do 247 do DCM é o verdadeiro autor do livro da Joyce Hasselman louvando o Sérgio Moro e a Lava Jato, né, quando trabalhava para esses dois veículos editantes, era um editor desse site, ele compartilhou isso aqui, mas o que me interessa nesse caso é o comentário que ele fez sobre mim. Olha o seguinte, ele fala que eu sou do PT, ele fala, cadê, ó, eu sou petista, olha, a revelação de Rômulo Maia, jornalista do 247 DCM, foi o ghostwriter de Joyce Hasselman. Ó, é uma gravidade sem precedentes. Blá, 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 blá. Cadê o que ele fala aqui? Ó, por isso, eu respeito muito um petista sério e comprometido com o país, com o povo, como Rômulo, com a seriedade e honestidade intelectual que ele tem. Né? Vamos salvar nossos partidos de esquerda antes que sejamos tragados pelos oportunistas dos nossos respectivos partidos. Eu podia ter colocado a correção aqui e falar, olha, que é o fato, eu votei a minha vida inteira no PT. Votei minha vida inteira no PT e votava, quando não votava no PT, era na coligada no PT, que era a Jandira Fegali, coligada na proporcional para deputada federal. Votei nela a minha vida inteira e, infelizmente, ela está me decepcionando bastante nessa legislatura. Já tive a oportunidade de falar a ela, que votei nela a vida inteira, ela agradeceu a confiança, mas ainda bem que aqui fora do Brasil a gente só vota para presidente, porque eu ficaria muito decepcionado com a atuação que ela está tendo, e é certo que, sendo eleitor do Rio de Janeiro, se no Rio de Janeiro estivesse, votaria no Glauber Braga. Isso não há sombra de dúvida que eu votaria hoje no Glauber Braga. Mas, olhando essa questão, eu podia ter corrigido, falando isso, não, sempre votei no PT, sempre simpatizei, mas nunca fui filiado, e mais do que isso, o Duplo Expresso virou anátema dentro do PT. As pessoas veem escondidas e militantemente tem que fazer detração contra a gente, dizer que nós somos infiltrados, que nós somos paranoicos, teóricos da conspiração. Então, caro Wendel Pinheiro, aí do Diretório Nacional do PDT, eu não sou petista, né? Pelo menos não filiado, sempre votei, mas não sou petista. Aí eu acho engraçado, né? E eu coloquei aqui também, separei um print, não vou identificar a fonte, mas é uma pessoa da direção do PT, que me mandou isso aqui, olha só, tua campanha implícita em favor do Ciro vai bem. Uma pessoa da direção do PT, então eles não conseguem entender o que é o Duplo Expresso. Eles são do Ciro ou eles são do PT? Você vê, o do Diretório Nacional do PT fala que eu sou petista. A pessoa da direção do PT fala que eu faço campanha para o Ciro. Eles não conseguem compreender, e no entanto a gente tem aqui o pessoal do PSOL. Não, a gente tem um projeto. O que a gente pensa que é o certo para o Brasil? Uma centralidade, que é uma divergência enorme, mas a gente tem como eixo central aqui o enfrentamento dessa invasão transnacional e ocupação, já está na fase da ocupação transnacional do Brasil nessa modalidade híbrida, né, não declarada. A gente vive um regime de ocupação, igual o de Vichy, só que ele não é declarado, porque já é nessa modalidade híbrida. Então o pessoal fica tentando encaixar, achando que a gente é uma coisa ou outra. Não, a gente tem a causa, né, a gente é um movimento, né,
movimento digital que está começando aí, que advoga a causa nacional popular. E tem diversas pessoas nesses partidos, então tem gente no PT, tem gente no PDT, tem gente no PSOL que converge para esse entendimento, mas esses partidos no todo não refletem, nesse momento pelo menos, esse enfrentamento ao imperialismo que a gente acha que tem que ser central. Nenhum dos candidatos à presidência do ano passado era um candidato francamente anti-imperialista. Então a gente não está vendo isso. Então a gente quer influenciar, né, criticando, elogiando quando necessário cada um, revelando coisas centrais da política brasileira, dos bastidores, para as pessoas entenderem o nível de farsa, de telequete, como foi a revelação que eu fiz essa semana, de que o que levou o Ciro Gomes a se abster de fazer campanha de rua pelo Fernando Haddad no segundo turno foi o fato do Fernando Haddad ter o áudio do Bolsonaro pedindo caixa 2 para o disparo de mensagens em massa do WhatsApp e decidir, junto com a Folha de São Paulo, enterrar para deixar que a finança transnacional usasse como ameaça contra o Bolsonaro e o general Mourão. Ou seja, foi algo deliberado, a derrota foi deliberada e a decisão de reconhecer a derrota quando sabia que aquela eleição era uma farsa foi feita pelo PT e isso levou o Ciro Gomes a falar: eu não vou entrar nesse negócio falso. Agora, o próprio Ciro Gomes prometeu, quando ele anuncia isso, que ia votar no Haddad, mas que não ia fazer campanha de rua, ele fala que era por uma razão muito objetiva, muito prática, que ele ia esperar o fim da eleição para revelar, porque ele achava que se ele não podia ajudar, atrapalhar que ele não queria. Ele ficou devendo, ele não falou. Eu já tinha essa informação há um ano, que o pessoal do Ciro Gomes teve isso. Eu tive a informação de um estrategista da campanha do Haddad, que falou: não, a gente tem o áudio, mas a gente vai guardar para usar depois no processo no TSE. Nunca veio, nunca botaram. Consegui também a confirmação do pessoal da redação da Folha de São Paulo. Tem o áudio, mas no final foi enterrado. E a terceira foi saber o que tinha levado o Ciro Gomes a essa decisão e falar: não vou participar de uma farsa. Então a gente revelou isso aqui, né, já que ele estava tendo esse entreveiro com jornalistas do Piguinho Vermelho, que acusavam ele de ser o responsável pela derrota do Fernando Haddad. Imagina, a eleição em segundo turno, os votos foram todos transferidos? Não, absolutamente. Não há que se falar. Se fosse um turno único, ainda podiam falar que ele tirou o voto do PT. Agora, em 2 turnos, não existe, né? Não existe essa capacidade. Então, como ele estava tendo esse entreveiro e o pessoal acusava ele, sempre vão em cima disso, ele é o responsável pela não eleição porque ele não participou da campanha de rua. Eu falei: bom, Ciro Gomes, 1 ano atrás você prometeu que ia falar a razão muito prática que fez você não fazer campanha de rua pelo Haddad. Por que você não aproveita essa oportunidade, já que esses jornalistas que são próximos, orbitam o que há de pior no PT, o PT jurídico, estão te acusando disso? Por que você não joga para a sociedade a farsa que foi aquele segundo turno, que o Haddad entrou para perder e para reconhecer a derrota e legitimar o prosseguimento do golpe com a vitória eleitoral, entre aspas, do Bolsonaro? Então, a gente já teve até a reação de uma pessoa ali da central na campanha, que era o Gustavo Castanhon, confirmando o nosso relato. Ele fala: o Ciro Gomes não deve falar isso porque ele não tem prova. Bom, não é assim. A gente não está no tribunal. Não estamos acusando o Haddad para ele ser mandado para a cadeia. A gente está na política. E se a informação que ele tinha era segura o suficiente para ele tomar uma decisão grave de não se engajar na campanha de rua no segundo turno, como é que ele não pode relatar isso aos seus eleitores? Aliás, ele próprio prometeu que depois da eleição ia falar para os seus eleitores por que não se engajava em campanha de rua. Então, a gente espera o cumprimento dessa promessa. A gente acha que esse é o momento certo para ele fazer isso, já que ele está se enfrentando esse pessoal que orbita o PT, que faz esse trabalho de linha auxiliar nessa disputa de Fla-Flu, que, mais uma vez, não interessa a quem quer fazer o enfrentamento ao golpe. A gente não tem que pensar em nomes. Nesse momento, a gente está muito distante de eleição e não se derrota golpe em eleição. A derrota do golpe pode ser sacramentada numa eleição, mas como coroamento. E eu falo do exemplo muito concreto da Argentina. A Argentina não está derrotando o ataque dos Estados Unidos nessa eleição. Ela derrotou antes já. A Cristina Kirchner derrotou antes. Você que é expressionalta sabe disso. Grande parte do brasileiro não sabe, né? Mas lá tinha a Lava Jato Argentina para destruir o kirchnerismo e prender a Cristina Kirchner. Ela conseguiu, articulada com setores do judiciário simpáticos ao peronismo, articular a Lava Jato da Lava Jato. E ela foi para o enfrentamento. Ela falou: não vou mirar o operador local dos Estados Unidos aqui, o Sérgio Moro e o Dallagnol argentinos. Não, eu vou mirar o chefe, eu vou mirar os americanos. E nessa Lava Jato da Lava Jato, o juiz deu uma batida na casa do chefe da CIA e do Mossad na Argentina, o senhor D'Alessio. E quando bateu lá o oficial de justiça falando: tá preso você, o chefe da CIA e do Mossad na Argentina, D'Alessio, nacional de Israel e dos Estados Unidos, e chefe, nominalmente chefe da DEA, mas ele era, na verdade, chefe da CIA. Quando o pessoal chegou no apartamento, estava cheio de aparelhagem de última geração do Mossad e da CIA.
E aí ele falou, não, você não sabe com quem você está falando, você não pode me levar preso. Ligue para o seu Ministério de Relações Exteriores, eu vou ligar aqui para a Embaixada Americana. Ele falou, amigo, tá preso sim, e tá batida na sua casa. E foram. Então, imagina tudo que eles conseguiram pegar de segredos que tinha ali naquele apartamento, de coisas que eles podiam constranger, porque essa pessoa, o Dalécio, estava por trás do caso contra a Cristina Kirchner, chegou ao cúmulo dele usar um carro da Embaixada Americana para levar uma testemunha contra a Cristina Kirchner no caso. Então, eles desmascararam que a operação Lava Jato da Argentina vinha do imperialismo, que era uma operação da CIA. Foram para cima. E aí, como eles pegaram munição contra o que os Estados Unidos usavam contra a Cristina Kirchner, autorizaram a volta dela via eleitoral. Mas a derrota do imperialismo na Argentina foi antes. Foi enfrentando os gringos diretamente. Então, essa ilusão de que sem enfrentar o imperialismo, sem denunciar a farsa, por exemplo, que foi a eleição do ano passado, e a gente sabe, inclusive no disparo de mensagem do Bolsonaro, houve o uso de robôs de Israel, são as mesmas forças que estão por trás disso, também do Deep State americano, sem denunciar a farsa ou fazer um enfrentamento aberto, não será autorizado a nós derrotar eleitoralmente, porque, de boa, ninguém entrega caneta, golpe que é golpe. Golpe que é golpe não entrega caneta em eleição, só se ele for forçado, com mobilização popular, mas também com inteligência, com ação de inteligência, com enfrentamento franco a quem manda, no último lá na cadeia, que é o imperialismo americano. Encerrado aqui esse comentário, eu queria chamar o Luiz Ferreira Júnior para participar do programa. Bom dia, ele que fala inclusive da Argentina diretamente, está lá, que é advogado e comunicólogo. Bom dia a todos os participantes dessa cadeia colaborativa que é o Duplo Expresso. É difícil qualificar o que é esse processo, e é verdade isso que você coloca, Romulo. As pessoas tentam adjetivar processos novos, processos no momento de transição econômica e social que passa o mundo, e o Brasil está passando por transformações muito fortes nesse processo, porque já tem bastante dessa tecnologia agregada, tem uma população muito digitalizada, por um lado, está num cenário central de disputa, que é a América Latina, porque ela tem uma quantidade de reservas de riqueza que se quer manter por um lado, e ao mesmo tempo ela tem um peso nessa disputa imperialista internacional, e finalmente porque aqui se desenvolve, diante de todas essas circunstâncias, um conjunto de opiniões e ações divergentes e que confunde essa dimensão de afirmação hemenêutica interna, um viés de afirmação, como você coloca, né? Que as pessoas estão acostumadas a um tipo de comportamento, a única saída para circunstâncias políticas, mas, ao mesmo tempo, elas vão desenvolvendo a consciência de que já com isso somente não dá conta, o processo brasileiro não dá conta. É verdade. Luiz, deixa eu deixar a referência pessoal, já que a gente está com uma grande audiência. Quem não conhece o caso da Dalécio, você só vai ver no Duplo Expresso, mais uma vez. Tem esse artigo aí publicado em 11 de maio de 2019, intitulado Geopolítica da Droga, os Estados Unidos e os golpes na América Latina. Lá contando com o que nos passa o cientista político e analista internacional Eduardo Jorge Vior, direto que conversa com a gente quinzenalmente, diretamente de Buenos Aires, a gente tem um relato de como que a Cristina Kirchner conseguiu derrubar esse esquema da Lava Jatinho Argentina, né, lá do juiz Benadio, né, vieram com outro juiz que pegou ele na esquina, né, e pegou, aliás, para além de pegar o Bonadio, pegou os gringos, pegou o chefe da CIA na Argentina simplesmente, né, então foi lá, a guinada argentina foi lá. Foi nessa hora que eles pegaram o chefe da CIA. Não foi? Aí está sendo permitido que assuma a roupa eleitoral à volta da Cristina Kirchner ao poder. Mas a derrota foi lá atrás. Foi nesse enfrentamento aberto que eles fizeram. E que, por tudo, é sonegado do Brasil. Não há esse enfrentamento. Pelo contrário, a todo tempo, as forças à esquerda, e aí você vê o próprio Ciro Gomes, que na entrevista falou que não ia enfrentar o judiciário, então que ele vinha em justiça no caso do Lula, mas que a instituição, enfim, uma coisa assim, não se pode enfrentar o judiciário. O próprio Lula, né, se submetendo a isso, não resistindo lá em São Bernardo. Em vez de chamar o blefe e falar, olha, isso aí é uma farsa, isso aí é voodoo judicial, a gente vai para o enfrentamento. Não, aqui ele se preocupa a todo tempo em legitimar a farsa. Lá na Argentina, não. Eles estão usando a farsa, né, a eleição,
não vou dizer que é farsa, mas enfim, o acessório, mas o principal já foi feito, que é a derrota geopolítica para cima deles ali, para cima dos americanos, nesse caso do desmonte da Lava Jato Argentina. Então isso eu preciso que as pessoas tenham muito claro. A gente pode seguir no jogo institucional, mas tem no jogo institucional e eleitoral, mas tem que ter o subterrâneo, a gente tem que ter tido a vitória política antes. A gente tem que ter tido essa vitória política. Sem ela, o golpe não vai entregar a caneta, Luiz Ferreira Júnior. Olha, isso é muito importante. Eu me lembro, meses antes de começar a eclodir o caso da Lécio, você estando na Argentina, existia, claro, o campo peronista tradicional, com muita vontade de vencer, já sentindo o esgotamento social, um cansaço da sociedade diante de 4 anos de governo Macri. É insuportável, realmente as pessoas sentem isso. O argentino ele é um sujeito no trato muito direto. Então, quando você exacerba as condições econômicas e sociais, o pessoal fica irritadiço demais. Então, assim, você percebia o clima e você percebia nos espaços, nos aeroportos, nos restaurantes refinados, nos locais da burguesia, sobretudo de Buenos Aires, uma chacota imensa, um desprezo ao peronismo, sobretudo diante do caso dos cadernos. Que era o similar argentino da lista do Odebrecht, mas mais tosco ainda. Se você tivesse naquele momento, você não imaginaria que poderia ter acontecido depois essa virada. Era um evidente clima de negativo, uma percepção de derrota, eu posso dizer, ou de insuportabilidade, porque você misturava aquele desgaste, um cansaço pela política. Nós experimentamos isso também no período de transição, e aí vai crescendo o Lula, né? Se a gente lembrar do ano anterior para a virada, o Lula não estava despontando nas pesquisas no primeiro lugar. Existia um cansaço também com o petismo atacado todo momento pelos meios de comunicação, mas aí o que ocorreu, de certa forma, foi uma percepção de um conjunto de elites políticas, instituições, conservadores, gente ligada, inclusive como o Haddad, ou o setor da mensagem ao partido, ligado a organização, ligado ao sistema financeiro, o PT jurídico. Ligado a uma pequena burguesia, ligado aos setores de artistas e também à militância identitarista dentro do peronismo, que tem uma performance, sobretudo do movimento de mulheres aqui na Argentina, mas aqui essa característica que a gente vê muito forte, marcada de ONGs ou então uma polarização sempre presente do movimento identitário, ele se constrange com o movimento de mulheres de característica peronista. Porque eu me lembro que nos últimos encontros de mulheres, inclusive, porque era dominado pela esquerda, essa esquerda partidária que é pequena, que mantém os mandatos e tem um discurso internacionalista. E aí, quando as peronistas começaram a participar, começou a ter tensões, porque em 15 minutos você juntava um montão de mulheres peronistas e elas tomavam espaço. Né? O peronismo, como um movimento de característica popular e, parecido com o PT, sai passando por cima politicamente. Né? Esse tipo de tensão é parecida. No entanto, eles tomaram uma posição diferente, porque eles tiveram a inteligência de manutenção do campo político deles, diferentemente do caso brasileiro. Não era somente institucionalista, eles sabiam que o peronismo ali, se eles não se colocassem para valer, o peronismo ia acabar, porque é um processo de transição importante no cenário internacional também. Aí não é à toa que você tem um candidato que é advogado, não é à toa que você tem um candidato que é professor universitário, vejam, e é também um candidato que já anunciou que vai produzir um livro ou um paper dentro de um livro falando de lawfare. E, ao mesmo tempo, ele se posiciona, ele reivindica as bandeiras tradicionais do peronismo, que são de um campo popular, e também aponta para campos moderados. O grande problema do peronismo no contexto atual não é nem tanto a pessoalidade, que eu pretendo expor hoje. A política não é feita só pela subjetividade do líder.
ela é feita pela composição e o conflito de forças. E, sobretudo, quando o campo é bastante politizado, fica mais difícil a força individual sobrepor esse conjunto de forças, né? Luiz, isso que você está falando é muito importante. Eu reconsiderei aqui. Eu acho que não tem por que esconder quem foi o dirigente do PT que acha que a gente faz campanha para o Ciro Gomes, porque é justamente à luz do debate interno que não se faz no PT. A gente falou ali que houve, na verdade, uma concertação de todo o espectro político interno ao PT, indo à esquerda do partido, o pessoal lá da articulação de esquerda, do Walter Pomar, os trotskistas lá do Sokol, está todo mundo engajado na formulação desse new PT, do PT jurídico, passando a bola da ala popular e sindical para esse pessoal que não tem nenhum esteio popular e que é só bom de diploma do PT jurídico, né, e da ala direita do partido de uma forma geral. Quem me mandou isso foi o Walter Pomar, olha só, ele que falou que a minha campanha implícita em favor do Ciro Gomes vai bem. Bom, eu vi, me mandaram aí que ele está frequentando lá o 247, vai fazer vídeo no 247, o mesmo que vai receber hoje, às 15 horas, o Alexandre Frota. Isso é a esquerda no PT? Isso é o PT? É o novo PT? Né? Então, é isso. Você vê lá o dirigente do PDT, o Wendel Pinheiro, amigo, achando que eu sou petista, botando aqui que eu sou um petista sério. O dirigente da esquerda do PT, que aliás ficou fazendo campanha para Greta Thunberg, lá a tendência deles, falando, olha, Greta Thunberg, né, fazendo... Nunca vi comunista apoiar a pessoa lá com grana da alta finança, né, para ter essa agenda. Que comunismo é esse desse pessoal da articulação de esquerda? Mas é ele achando que a gente faz campanha. Então, isso que você fala da pressão interna, pelo menos no PT não existe mais. Está todo mundo junto nesse processo de superação do Lula e passar o bastão para o Fernando Haddad e tudo que ele representa. Duplo Expresso.